Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo direito? Espero que tudo alguém está direito. Que tudo alguém está na paz e Deus. Os bate entra, né? Os bate entra, bate prepara tudo o que usa ali. Qual é, Helder? Tudo cool, go? Já vou vota na gol de Sydney. Top. Mó queria essa também, você sabe? Não estou falando isso já. Já, próprio. Hoje tem aquela. Qual é, Márcio? Tudo cool? Claro que não sabe quem é. Eu vou aqui mandando link, assim mesmo, eu vou aqui mandando link. Qual é, Antônio Fonseca? Amor, supostamente um outro alguém que está contribuindo para a sociedade que está da processão. Está contribui. Não estou falando disso já. Sim, é ele. Ah, vê, vida boa. Chega de job 9 e tal. Ah, damn. Ok, perfeito.
Não, é que o governo não, mano. Que governo? É bom, mano. Ah, rapaz, está uma tanha vira. Bom, no tô começa para Eli Teixeira, qual é? Yo, what's up? What up? Então, champanha aquele texto, aquela mensagem que ia mandando. No também hoje ali algumas partes junto. Já tem aquele outro vídeo, vamos fazer um live hoje de tarde, onde que a senhora estava a mandar essa boca ainda. Ok. Esperança. Bom, tudo começa com aquele, onde que tá falando, não pode se tá brincar com ele, mas sintaxe ele se tá hoje para a história. Mas ele é que vive lá, é que sabe o que acontece e é que tem que ser crucificado para a história, certo? E temos que evoluir, percebes? E depois ele fala assim, sintaxe, mas meta uma se filhar de macaquinho para ofender. E depois é aquela coisa que alguém está confunde intenção. Que importa a intenção? Se você mansão, querendo ou não querendo, ainda assim você está machucando. Ele fala, se queres alguém que te chama de tia branca, se devia ficar ofendida. Ou é tudo coisa que ele fala. Depois ele fala para um corda para vivo, para vir é onde que é atacando, mas não se espalha mentira. E depois ele fala, mano, tá passa, nós vira xintar, tá critica, ou seja, ele sim já mostra, mas nem é que sai, manda fazer nada de outras coisas. E foi, ele mete trabalho, tchau. Depois ele fala, minha questão não é que trabalho, tchau. Ele fala, meter dica para ser férias, para nós criança. E escolha que está fazer. Uns mota ali, fudido. É uma escolha que está fazendo sem nenhum interesse na visualização ou like. Depois ele fala, ele é amor, ele é verdadeira, ele é honesta. Depois ele faz aquela pergunta. Já faz alguma coisa para crianças de Cabo Verde, para idosos? Já anda comida para criança? Já leva criança para o hospital? Já compra remédio? Ele fala, claro que não. Ou seja, mas nunca faz isso. E a mim tem vírus na internet que me faz isso. Isto é muito fora para vocês e não vos causa likes nem visualização. Bom, já que eu falei isso, não foi bom? Nunca também discute, nunca também fica a prova alguém a fazer algum coisa ou outro. Mas, bem pesquisa melhor, certo? Bem pesquisa muito melhor. Então, ainda mostram-nos basear na tudo coisa que é fala, na onde que ele está errado, na tudo ponto, ok? Ele é a Bíblia que ele escreve, Chega agora, se qualquer contexto. O contexto é que vou ser processado por uma mulher que chamou uma criança negra, essa mulher é portuguesa, chamou uma criança negra de macaquinho, sem intenção de ofender, colocou uma garrafa de super boque na boca da criança, sem intenção de ofender, e gosta de da flame montagem, é flame montagem. Espera um assim que tá ali sim.
certeza que ele moço é virgem. Ou certeza é só Maria Motoca que está a na sua vida, por isso que está fazendo aquele barulho lá. E certeza que se cena é pequenote assim, para chama tanto barulho assim, tem que crer uma atenção do mundo. Credo, man. Ó coisa horrível. Então, ali sim, exatamente você julgou-me por merda de uma montagem. Foi minha montagem, ok? Então, ali sim, são um documento, tudo explicado, ponto para ponto de ser comportamento comigo. Hoje que é assunto ali. Gosto de compartilhar com todos os meus amigos, não se deixa like. Montagem não é cometer erro, mas que a montagem não. Então, não vem panha algum ponto. Primeiro ponto, falácia de intencionalidade e do contexto histórico. Não onde que está falando, eu não vivi lá, ou seja, eu que vivi no tempo de colonização. Não sei o que aconteceu. Você acha mesmo que eu chamei o meu afilhado de macaquinho por ofender? Então, eu nunca vivi no tempo de colonização. Tipo, se aqui tem livros de história para mostrar qualquer peso histórico que alguém de macaco tem, mas ok. Análise. O significado social de determinadas palavras não depende apenas da intenção de quem as utiliza, mas também do contexto histórico e cultural em que são empregadas. Ao longo da história, pessoas negras foram frequentemente comparadas a macacos para justificar teorias racistas de inferioridade, escravidão e exclusão. Por isso, mesmo quando não existe intenção ofensiva, a utilização desse tipo de expressão pode provocar dor e indignação devido ao seu histórico. A ausência de intenção discriminatória não elimina automaticamente o impacto que determinada palavra pode produzir sobre quem recebe. Falsa equivalência, naquela parte que está falando. E os cabo-verdianos que me chamam de tia branca, também eu tenho que ficar ofendida? Este argumento estabelece uma equivalência entre duas situações que possuem contextos históricos muito diferentes. Em Cabo Verde, expressões como branca ou tia branca costumam funcionar como descrições ou formas de tratamento e, em regra, não carregam um histórico sistemático de desumanização. Já a associação entre pessoas negras a macacos possui um longo histórico ligado ao colonialismo, ao racismo científico e à desumanização. Por isso, muitos pesquisadores consideram que as duas expressões não possuem o mesmo significado social nem o mesmo impacto. Você entende? Então, que as duas coisas que têm o mesmo impacto. Agora, mas ainda assim, prepara um outro documento. Bom, ele é tão complicado que eu esperando 2 enter ali para mim. Então, aquela senhora, só naquela frase que falou lá, ela falou assim: o texto enviado revela uma reação defensiva muito comum em discussões raciais, conhecida teoricamente como fragilidade branca ou negação racista. A pessoa utiliza justificativas emocionais, apelos à caridade, tipo, a mim te ajuda alguém, a mim te faz coisas para pessoas, a mim é alguém direito, de distorções conceituais para evitar assumir a responsabilidade pela ofensa. Aquela parte onde que está falando, me que vive lá,
e falácia de intencionalidade, onde já mostram as análises, licen. Na mode, man, alguém só está com na porta bruto, perança. É que é? Dá um segundo de ler comentário ali. Bom, aquela parte que está falando se chama de tia branca, qual que é peso disso? Ser chamada de branca tia é só uma descrição literal em termos de respeito. Mas hora que tu chama um preto de preto, ei preto! O macaco é total uma ofensa para morrer, tem um conteúdo histórico, tem um contexto histórico que está bem com ele. Yeah, she's tripping, definitely. Tudo quem é que se assiste para deixar like. Bom, gosto que entra, tem uma coisa, tem mais racismo. É, que é assim, bem despista, mas uma ali tia branca me ofensa. Yeah, então, falando naquela parte de tia branca ali, então mostrem os gostos. Então, aquela parte de tia branca, ele está falando assim, não há carga histórica de escravidão, ou que chamam alguém de tia branca, colonização, submissão ou animalização por trás da palavra branca. Comparar o termo macaquinho, que é algo que animaliza alguém, com branca, é uma tentativa de inverter o papel de vítima. Ou seja, menina quer fazer de vítima, ele sim, quer mostrar-me ele que é vítima. E depois, tem mais uma coisa que acontece sempre, que é chamado de complexo de Salvador Branco. Eu estou pesquisando depois, eu estou já. Que é, por exemplo, a minha trabalho, eu dedico minhas férias para minhas crianças, a minha amor, a minha verdadeira, a minha honesta. A pessoa aciona o que a sociologia chama de complexo de Salvador Branco. Ela usa o trabalho voluntário ou a caridade como um escudo moral. A lógica oculta aqui, perigosa, porque eu ajudo vocês, eu ganho o direito de usar termos racistas com as vossas crianças sem ser questionada. Fazer o bem ou ser voluntário não dá imunidade racial a ninguém. Mas ninguém próprio que tem imunidade racial para uma dieta fazer bem. Espera, mata passa. E por último, aquele ataque a mim. Ataque ao interlocutor. Inversão de culpa. Vocês são do mal, nem todos somos más pessoas como vocês e os outros. E depois está falando para corda para a vida, para evoluir, para morrer. Tempo já passa, mas a escravatura fica para trás. Mas ainda fica sentado só na cadeira para criticar alguém. Em vez de refletir sobre o erro e pedir desculpa à criança ou à família, ela ataca a reação de J.P. Pires. Ela tenta transformar quem aponta o racismo no verdadeiro vilão da história, acusando você de buscar likes e visualizações para deslegitimar a sua crítica. Ou seja, que ele é uma tentativa de falar assim, JP, para já, a boca tem razão para morrer, a boca fica sentar na bocadeira, tá manda a boca. É aquilo que você está fazendo. Simplesmente é aquilo que faz. Enfim.
Acusando de processo. Qual é, Jéssica? Espera assim. E eu, bro, hoje. Eu falei minha montagem, mas já passa X dias. E a minha ontem que começa a falar disso. Já passa X dias que isso acontece. Na internet, deixa bem, deixa bem. Ontem quem resolve falar isso é mim que é culpado de tudo coisa, é mim que sabemos processar, é mim que a flame tem mostra com quem se está mexe, com quem se está mexe. Acho que esse que está falando. Espera, só confirma ali. E depois ele falou assim, é aquele que é falando. Exatamente como você me julgou por a merda de uma montagem, siga o seu caminho em breve e se haverá notícias minhas. Não se preocupe. E talvez aí sim vá descobrir quem eu sou. Licença da mostrando. E eu, nega, não tem poder por deixar paranoia com o rosto e aquele é que se dá flancar a podre. Uau! Como se que ele está espantando. Não tem frente a político em país. Cusé, não sei extraditar para Portugal para ser julgado lá na Portugal. Shut the fuck up. É capaz, go, meu Cabo Verde é crazy. Então, pessoal, tudo isso é um truque para fazer alguém calar a boca, para fazer alguém capapia, para fazer alguém ficar calado enquanto merda está acontecendo. Só que coisas é que assim, coisas que está acontecendo assim, e a nós nunca está da moleza que nós mãe com nós pai com nós bisavô e de deixar coisas bata bem que chega num ponto que tem retorno. Não, coisa é que assim não. Coisa é que assim. Ali que tem num tolo basco. E a Kevin, meu advogado, é aquele, mura ali não sei o que, manda um advogado, vou em irmão. O YouTube está descontente, como. Mas enfim. Brother, se acha-me fazendo que as mensagens, mandam que as bocas na mensagem, da fazendo para, nega. De coca, brother. Buta bem numa família que tem condições, que tem nenhum tipo de conhecimento de real significado de racismo, sabendo, mano, 80% de calverdiano que sabe o que significa racismo, buta a tem fazer aquela comida, não, coisas é que assim, coisas é que assim. Então, por causa disso, não sabemos, não tem fala hoje de significado de racismo, ok? Já que você está processado, queria mostrar-lhe, mas pelo menos mantém conhecimento de que é racismo. Perance.
Liguem criou hoje nós políticos modo que está hoje, ligar o verde é nossa terra. Então não tem que mostrar a menina, mas nós que aprendi rocha, não. Yes. Que depende de mim, que a mulher lá tá aprende todo dia, mas nunca aprendi rocha. Que ele é só blefe, mo. Nada que tá fazendo. Bom, se nada que faz, igual a mim tá fazendo. Acabam de conseguir apresentar o grande advogado dentro da praia. Brother, que apresentar um grande advogado dentro da praia, mas grande advogado dentro da praia também significa meter um grande apreço. Hoje não tem alguns vídeos para no hoje. Tem dois alguém que gosta dele. Hoje não tem hoje podcast de um corte de podcast. E aí, eu vamos inflamar aquele senhora comete racismo ao chamar. Quando chama aquele menina de aquele criança de macaquinho, me comete racismo e essa está processando, essa está difamando, mas aquele é fraude, mas tudo é falso. Ok. Bom, já me prepara tudo que usa ali. Esperança. Não vê onde aquele vírus ali não tá. Eu não tô fazendo campanha, não tô mandando euro. Cá ele é amigo próximo de minha tio que é vice-diretor de proteção civil. Ah, vê, minha filha. Nunca pode, nunca deve deixar um pip de branca vai fazer racismo com nós dentro do nosso próprio terra, que ele é brincadeira. Bro, é chateado, eu. Rapaz, quem é escova agora? Vamos usar aquela contra mim, eu. E aí, ó, aquele senhor que me ser processado. Mas é mim que é sem processo. A mim, vamos aqui câmera se desligaram, ainda não. A mim tacha me faz isso que dou sentido pegar atenção e logo que não atacar e também para aquele lado me ajuda, JP, já não está farto de que as acusações lá não está pediu por reagir um caso de português que está pediu um guinense ajuda e depois está bem flá me está bem roubado. Manda um link na WhatsApp para o número. Mas brother, rapaz, não está farto de que as acusações ali. Eu, amigo, está matando Márcio e está querendo decidir que você quem tem que fazer ali na cena, mas de maneira cruel. Márcio, chamando e conta de WhatsApp. Hora que acusa, então hoje ele também, eu. Como se chega a falar assim, não, mas nega. Ei, calma, nega. Brother, é mais chateado de net, ó. Elder, qual é? Thanks. Bom, não hoje aquele vídeo ali faz não terá a nossa opinião.
Aí eu queria entender. Quando Aquele é que homem o careca, olhou ele é pro brabo, outro e falar, a cor da pele dele é menos do que eu posso escravizar. Quando que acontece isso? Só para lembrar que tanto em Grécia quanto em Roma, em todas as sociedades escravistas, persas, etc., a escravização de um ser humano não dependia da sua melanina. Não era. Os romanos tinham escravos germânicos. Quem era derrotado em guerras. Houve, em alguns momentos da história romana, antes de uma reforma na República e também em Atenas, eram escravos por dívidas. Tá. Ou seja, você não conseguiu pagar e você vai oferecer filhos ou ter que ser escravizado. Para pagar essa dívida. Pagar. Mas geralmente em Roma, a escravização deriva de uma derrota em guerra, e aí um romano, ele trata o escravizado não exatamente pela aparência. O romano, por exemplo, vai comprar no mercado um professor de grego para os seus filhos. Então comprar? Lá porque ele tem gregos escravizados, ele precisa olha, eu vou precisar de um professor de grego bem formado. Aí capturamos essa cidade e tem esses professores. Então, por exemplo, grandes filósofos como Epicteto foram escravizados. Epicteto é um filósofo estoico da época de Nero. Ele foi escravizado. Por exemplo, grandes personagens intelectuais foram escravizados. E não era uma questão de pele ou de etnia. Os romanos têm escravizados loiros de olhos azuis. Não? A palavra eslavo, ou seja, os habitantes do leste europeu, deriva de escravo. Porque eram escravizados os eslavos em grande quantidade. Então, associar o escravizado à pele é um fenômeno mais recente, da Idade Moderna. A partir da Idade Moderna, no mundo ocidental, escravizados são afrodescendentes. E indígenas também. O indígena foi escravizado desde o início, mas o indígena tem uma questão. Quando se inventa que o indígena é preguiçoso, é uma justificativa porque o indígena não dá o lucro que o africano dá, porque não tem o comércio de tráfico. O tráfico de seres humanos é a maior fonte de renda da colônia. O tráfico, as maiores fortunas da colônia não são os donos de engenho, são os traficantes. Quando você olha aqueles casarões do Pelourinho, na Bahia, restaurados, ali moravam traficantes. Os caras, o que é a droga hoje, o traficante de droga... O traficante é o grande milionário do período colonial, e claro que há ricos das minas, há ricos também de grandes fazendas, mas o traficante de escravos é inclusive o emprestador de dinheiro, é o capital financeiro do período colonial. Até 1850, até o fim forçado do tráfico, eles são uma grande fonte de renda. Então, os indígenas não constituem essa rede internacional. Os indígenas são próprios de áreas pobres, como Maranhão e São Paulo, que não podendo comprar escravizados africanos, áreas pobres, São Paulo e Maranhão, vão ter muita escravização indígena. Mas por que a opção da África, por exemplo, como polo de... Bom, aí é uma questão que o Laurentino Gomes explica melhor do que eu possa explicar nos seus sempre recomendáveis volumes de divulgação dessa ideia. A partir do momento que o Estado europeu precisa de braços no novo mundo, ele está conquistando portos na África de exportação de seres humanos. A escravização existe na África há bastante tempo. Ela é em uma instituição, inclusive, só que, graças à presença europeia, ela se torna uma máquina produtora. Mas antes dos europeus eram derrotados de várias origens. Por exemplo, tribo derrotava outra e escravizava. Exatamente. Tem ou simplesmente de caçadores que iam ao interior e pegavam outros grupos, ou em sociedades islâmicas onde a escravidão sobrevive até o século XX. Nós temos escravizados no mundo islâmico até o século XX. Ele continuou, porque era uma instituição cultural prevista e faz parte desse sistema. Agora, a partir da Europa, o que acontece é que esse sistema se torna um sistema definidor de todo o continente. Entendi. É como se agora eu pudesse dizer assim, sempre houve consumidores de drogas no Brasil, mas de repente chega a figura do traficante e este vai reorganizar a economia, a força política.
em torno do comércio atlântico de escravizados. E todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou. Alguns países que foram grandes traficantes, como Inglaterra e Holanda, por vários motivos que daria outro programa, foram abandonando isto. Aliás, assista um programa que a gente fez sobre escravização aqui no Brasil, que a gente fala muito Escravatura sobre foi isso. super E esses lucrativo, países né? foram abandonando a Holanda e a Inglaterra. E outros como Portugal, um grande escravizador Terra de de Patrícia comunidades. E os Sabrosa. navios com brasileiros ou portugueses, eles iam e voltavam. O comércio triangular, que a gente chama, por exemplo, Eles anglo-saxão. saíam de Portugal, iam para a África e vinham para o Brasil. Hoje nós sabemos que o comércio horizontal é muito frequente na colônia. Esse é um debate muito grande. Ou seja, as relações entre Luanda e Salvador, entre Angola e a Bahia, são muito fortes. Ou seja, aqui se cria um sistema que não passa mais diretamente por Lisboa. Já é direto? Quando os holandeses conquistam o Nordeste, primeira tentativa, tomam Salvador e depois são expulsos de lá, quando voltam em 1630, os holandeses têm uma visão muito prática do mundo. Conquistam grande parte do Nordeste, do norte da Bahia, até quase o que hoje é Maranhão e Ceará, os holandeses conquistaram. Toda a região açucareira de Pernambuco. Eles perceberam uma coisa: isso aqui não vale nada se nós não conquistarmos Angola. Sério? E aí os holandeses mandam uma frota para Angola. Para dominar o Para tráfico. dominar o tráfico, porque não existe Liga em Gretiga. Que a mulher fala, mas é que conche nada disso, mas é que estava lá. Você está querendo falar, mas que sabe nada de história, então. Que é que te ensinaram na escola, que te ensinaram o modo que vários países começam a fazer e lucra com a escravatura em si. Tem mais um pontinho ali, depois não está contínuo. Brasil, como diz o padre Antonil num documento do século XVIII, o escravo, ele usava a expressão que hoje nós não usamos mais, o escravo constitui nas mãos e nos pés do senhor de engenho. Então, a partir desse momento... Se não houvesse escravidão, não existia a exploração do Brasil de qualquer tipo de... Não tem como fazer com a cana-de-açúcar, que é uma gramínea exótica, né? Não é do Brasil, não tem como você fazer em larga escala essa monocultura e o engenho, se não houver mão de obra em larga escala. Né? E isto é um dado Europa de construção. que desenvolveu sem África e africanos. Então, tinha toda uma escala que ganhava nisso, que não tinha o menor interesse em terminar esse tráfico. Não. E aí precisa... Como você domina alguém? Eu posso dominar diretamente pela força. Eu sou mais forte, eu domino. Com armas. Mas essa dominação, há muito tempo, a gente sabe que ela é problemática. Então, para eu te dominar, a grande questão é eu te convencer que você é inferior. Exato. Que sua aparência física é feia. Que você é estúpido. Que a religião que a sua religião é inferior. É do mal, né? E que a minha cultura é superior. E que a minha civilização é superior. Eu preciso convencer negros, eu preciso convencer mulheres, eu preciso convencer gays de que eles são menos do que aquela cultura. No caso do Holocausto, judeus. Exatamente. São... Então, antes de Auschwitz, eu tenho que fazer literatura antissemita. Antes de abrir os portões do campo de concentração, eu tenho que fazer piada. Eu tenho que falar... representado como ratos, né? Exatamente. Como fez um filme de divulgação do ministro do nazismo Goebbels, que fez essa associação. Antes de você inaugurar o horror da Shoah, do Holocausto, você precisa produzir discursos, precisa produzir práticas simbólicas para controlar. Porque não é natural. Antes de muita coisa bem ser super normalizado ali na Cabo Verde, o que já está, ainda trazer discursos, ainda trazer tudo uma coisa. A mim está ali para ajudar. A mim bem lá de Portugal, lá de Suíça para ajudar. Bus irmãos que te ajudou, bus familiares que te ajudou, bu marido que te ajudou, esses que te servem nada, mim está ali para ajudar. E isso está abrindo espaço para falar, esse é o meu macaquinho, certo? Já falou o macaquinho que ele mãe está rir junto com ele.
de apanha garrafa super boa que você tem beba lá, de lomba criança na boca, tudo alguém tá ri. Quem é lá que se tá critica ou chateia ou manda boca para aquela mulher que se tá ajudando? Quem é? Quem é que se tá criticar? Então ele já preparava tudo um terreno que te mostra mesmo num ponto superior. Mas ele que se faz nada de mal. Chamou de macaquinha que a mim dará 1 quilo de arroz todo mês, me dará um saco de arroz todo mês. Macaquinho te logo manga fala bom ofendeu. Me seguem que ofendeu não tá falou. Nada em casa tá dou, busta mora de fome. Ou não? Se uma bus irmãos fazeu. Aquele tipo de discurso ali que tá em raiva. Um humano dominar outro e tá tudo bem. Ele tem que ser convencido. Eu vou dizer uma coisa que vai perturbar alguns colegas professores. Eu só posso tomar a prova de um aluno que está colando porque a maior parte da sala não está colando. E eles têm que aceitar aquele sistema de que eu seja a autoridade que vai tomar a prova. Se todos colarem ao mesmo tempo, em toda a escola, em todas as provas, o sistema explode. Exato. Se todos os escravizados tivessem consciência de que eles são a força de trabalho e são a maioria em alguns lugares. Sem eles não existe. Não existia. Se todas as mulheres que são a maioria no Brasil votassem apenas em candidatas mulheres ou pressionassem por uma pauta simpática às mulheres, por exemplo, em temas que os homens são indiferentes, como pobreza menstrual, a incapacidade de comprar absorventes. É um tema que o homem nunca vai se preocupar. Claro. Mas se todas as mulheres pressionassem, é diferente. Mas eu tenho que convencer... Imagina se o homem mensurasse a ter absorvente em cada esquina. E essa... Qual é a origem do racismo? No vídeo de hoje eu convido você a viajar comigo no tempo para conhecermos as raízes das ideias que sustentam a ideia de racismo. Sou Flávio Muniz, historiador, mestre em História Social e cacei mais esta história para você. Que ele está medindo pessoas, cabeça e crânio. O racismo hoje é uma das palavras mais politicamente carregadas de nosso vocabulário e também uma das mais controversas. Mas o que exatamente significa racismo? Será que racismo seria apenas a atitude de um grupo racial que se considera superior? Ou seria também uma crença numa superioridade biológica ou numa superioridade cultural também? O significado do conceito está muito além disso. É preciso compreender que o racismo não é apenas sobre questões individuais, mas sobre estruturas e instituições sociais que produzem e reproduzem a desigualdade racial. O historiador e sociólogo afro-americano W.E.B. Du Bois, ele afirmou que o problema do século XX seria o problema da linha de cor, que a relação das raças mais escuras para as mais claras dos homens na Ásia, e na África e na América e nos arquipélagos, que isto definiria o problema ou a linha divisória da nossa sociedade. Quando se fala do tema racismo, é preciso compreender o contexto histórico e as epistemologias que sustentam este conceito, para que nós possamos entender, possamos saber sobre o que realmente nós estamos falando. Mas não dá para falar do racismo sem falar das origens do termo raça, mesmo porque a palavra racismo é derivada de raça, obviamente. Existem diversas hipóteses para o surgimento do termo raça. Para alguns, este termo deriva do alemão Reisa, que significa linhagem, ou também do árabe ras, que significaria origem ou fonte. Porém, para o Dr. Kabengele Munanga, o termo raça deriva do italiano raza, ou raza, que seria derivado do latim arcaico, que significaria justamente sorte, categoria ou espécie. De acordo com ele, o termo tem seus primeiros usos na zoologia e na botânica como conceito classificatório e que era utilizado exclusivamente para animais e vegetais. Já durante a Idade Média, este conceito era utilizado como significado de linhagem e durante o Império Romano também foi utilizado, mas não dentro de uma perspectiva biológica. Em 1684, François Bernier, um antropólogo, médico francês, ele publicou a obra Nova Divisão da Terra pelas diferentes espécies ou raças que a habitam.
E esta foi a primeira publicação sobre a classificação de seres humanos em raças, em 1684. Guarde esta data. Em 1790, o naturalista sueco Carl von Linneu, que ficou conhecido no Brasil e em português como Linneu, ele classificou as plantas e vegetais em 24 raças, um conceito que já era muito ultrapassado. Linneu apresenta a teoria de que seres humanos eram divididos em 4 variedades e não raças. E essas variedades seriam o Homo sapiens americanos, que seria vermelho, com mau temperamento e subjugável. Daí vem a história de pele vermelhas para se referir aos nativos norte-americanos. O europeu, que seria o branco, sério e forte. O asiático, que seria o Homo sapiens asiáticos, que seria amarelo, melancólico, ganancioso. E o africano, que seria o Homo sapiens afer, preto, impassível e preguiçoso. Preste bastante atenção nessas características classificatórias. Yes. É muito importante refletirmos sobre esta questão. E o que você acha dessa história? Não esqueça de deixar nos comentários também, é muito importante para que nós possamos saber. E aproveitando esta pausa aqui agora, aproveita e se inscreve no canal. O seu apoio é muito importante para que este projeto possa alcançar mais pessoas com uma informação que seja relevante. Agora vamos continuar a nossa viagem no tempo. Estas classificações taxonômicas dos seres humanos ganharam força com o antropólogo alemão Johann Friedrich Blumenbach em 1795, na sua obra Das Variedades Naturais da Humanidade. E ali ele cria a classificação que se tornou a mais persistente até os dias de hoje, que é a tese das 5 raças. E quais seriam estas 5 raças? Seria a raça caucasoide, branca, a etiópica, que era negra, mongoloide, que era a amarela, a malaia, marrom e a americana, vermelha. E mais uma vez, daí a ideia de identificar os nativos indígenas americanos como pele vermelhas ou associar os povos asiáticos como amarelos. Mas foi no século XIX que este conceito de raça começou a ser utilizado a partir de características morfológicas e fenotípicas como cor e textura de cabelo, pigmentação da pele e também tipo facial. Também formato do nariz, formato do crânio, com a craniometria, inclusive. E foi em 1850 que o anatomista inglês Robert Knox, guardem bem este nome, na obra dele As Raças dos Homens, ele cria as teorias de tipologia racial, ou seja, o racismo científico foi criado como teoria em 1850 por Robert Knox. Pessoal, apesar que o racismo científico tem aquela parte científica lá, ele é pseudociência, é que é considerado como ciência. Aquele estudo lá é que um estudo considerado ciência, é que tem nada onde que investigadores realmente apanham um objeto e estudam e olham e prova que existe. Isso que tem não prova disso, mas não sigue. E é considerada por muitos a primeira formulação teórica da classificação das raças humanas. Primeiro, as variações nas constituições anatômicas, no comportamento e na aptidão para construir um modo de vida dos indivíduos deveriam ser explicados como expressão dos diferentes tipos biológicos subjacentes de natureza relativamente permanente. Uma segunda característica, que a miscigenação entre duas raças produziria híbridos inférteis, não tendo como tal qualquer efeito. A terceira... Ou seja, nunca pode nem misturar raça. Para morrer trazer um fruto de que ele mistura, ele é infértil, ele é que tem filho, que tem nada. Que ele é onde que as teorias que Knox cria. Característica seria que as diferenças entre esses tipos aplicariam às variações nas culturas das populações humanas. A quarta característica, que a natureza distinta destes tipos explica a superioridade dos europeus em geral e dos arianos em particular. E quinta característica, que as fricções entre as nações e os indivíduos de diferentes tipos têm sua origem em caracteres inatos. Perceba bem que aqui ele praticamente consolida a ideia de que haveria superioridade biológica a partir da distinção racial.
Pessoal, prova disso estava na Brasil, não se lembra que cidade, chegou um brother na minha falando, homem, bem de macaco, que ele é verdade. E ele vira para ser grupo de amigos e fala, é verdade, homem bem de macaco. E só que pretos que evolui, pretos continua lá. Brother, agora pensa num alguém que está chateado faixa, mami. Não vi aquele brother, fala assim, brother, a não consegue ver mais evoluir do que mim. Flan ali, coisa que vai mais evoluir do que mim. Coisa que recebe. Você tá levando isso ao pé da letra, cala a boca, desgraçado, motherfucker. Coisa que boa é mais evoluído que mim. A mim, nós consideramos preto, ele apesar que tem um preto parvo lá, que tá falando ele é preto, mas ele é pardo, que é um assunto que não tá falando depois. E não tá falando de bilhetes de identidade do Brasil também, mas ok. Pera, mota. Faz piquinha que te arranja uma motão só para fazer barulho na rua sem necessidade. Mas enfim. E então, quando eu falo para falar alguma coisa que ele é superior a mim, eu falo assim, qual que é o nível acadêmico? Eu quero saber nem o que significa nível acadêmico. Qual que é o conhecimento que você tem mais que mim? Que conhecimento de mundo que você tem mais que mim? Que conhecimento de Brasil que você tem mais que mim, a não ser que alguma coisa de cidade, ruas e assim. Se o crente contou a história do Brasil, ainda falou de Pedro Alves Cabral, mas que bom! Ainda falou de onde que pretos bem, de onde que ganza que buta fuma bem, que bem de Angola, panhos, de onde que tudo que as coisas ali, para que Brasil chama Brasil, não consigo explicar ele. Para que carioca é carioca, você entende? Não consigo explicar tudo que as coisas ali é bom. Coisa que bom sabe? Dinha país, dinha continente, coisa que bom sabe? Então, sempre dá raiva que alguém ali está bem com aquela superioridade. E não fica até desconfiado. Mas uma aquele moço que neonazistas começam a tentar tocar adiante em alguns casos, que pegam um próprio e dão um tratamento. Mas, aquela coisa de ser superior, pessoal, é tão grande, ele é tão grande, que botou hoje um brother, loiro de olho verde, seja dentro do rosto que apanha leite, que põe no copo que bebe, guerra com ele. Ou você receber a mais urgente possível. Como era você à frente de um racista puro, assim. E depois eu expliquei a sua memória que leite puro é considerado racismo se hoje um branco está bebendo frente de bebeu ou está fazendo algum post, algum vídeo, alguma coisa do tipo. Que essas características elas trazem justamente a ideia de que existe distinção entre as raças e que essas distinções biológicas são marcadores de superioridade ou inferioridade, tanto intelectuais quanto na produção de conhecimento e na produção técnica dos seres humanos. Mas, sem dúvida, um dos nomes que ficou mais conhecido por suas teorias raciais foi Joseph Arthur de Gobineau. Um filósofo francês que, em seu livro Ensaio sobre as Desigualdades Humanas, ele desenvolveu as teorias de John Knox, mas manteve aquela ideia de que o negro tinha uma capacidade craniana inferior à dos brancos e que o progresso da civilização era determinado pelos tipos raciais superiores, ou seja, pelos europeus. Mas Gobineau foi além de considerar que a decadência das sociedades humanas na história era fruto das diferenças raciais. Antes de ler, pessoal, aquela teoria de Knox e Gobineau, ele convence brancos e pretos. Ele convence preto, mas ele é inferior, e convence branco, mas ele é superior. É basicamente aquela mesma teoria que Hitler transfere para alemãos original. É basicamente a mesma teoria. E convence que esse alemão é superior a tudo e todos. Inclusive é superior a outros brancos. Quando
Quando Gobineau afirma que a questão étnica domina os problemas da história, ele referencia como flagelo das sociedades humanas as fraquezas e males das raças que ele reconhecia como inferiores. Mas em 1859, o biólogo britânico Charles Darwin apresenta ao mundo o seu livro A Origem das Espécies. E é nesta obra que ele traz à tona sua teoria de seleção natural. E esta obra acaba se tornando um marco para o fim das classificações das tipologias raciais como raças permanentes. Pois, de acordo com ele, a espécie humana não era uma identidade ou uma entidade permanente, mas fruto de conjuntos que foram submetidos ao longo do tempo a uma evolução e também a uma adaptação. E muitas vezes é atribuído falsamente a Charles Darwin que ele é o autor da ideia de classificação dos seres humanos em raças. Mas foi em 1875, em Viena, na Áustria, que o suíço Ludwig Gamplowicz, em sua obra Raça e Cidade, ele introduz uma nova categoria. Este sim, o darwinismo social, que defendia a tese de que as relações sociais e raciais seriam determinadas pela seleção biológica natural, o que Charles Darwin nunca havia dito. Gamplowicz, ele afirma nesta obra dele que a luta entre as raças era uma característica intrínseca pelas desigualdades e que não deveria ser evitada. Ou seja, para ele, o conflito racial era biologicamente determinado e não deveria ser evitado, porque assim as raças superiores sobreviveriam e se adaptariam melhor, ou seja, aqueles que sobreviveram foram aqueles que se adaptaram melhor àqueles que subjugaram os outros. De forma que os europeus vão encontrar nas ideias crescentes do racismo científico os elementos para fundamentarem a sua exploração, o colonialismo, a escravidão e, com certeza, a subjugação de outros povos, como povos indígenas, mesmo os povos asiáticos, mantendo assim o homem branco europeu como se fosse o topo da cadeia alimentar. Esta ideia de superioridade do homem europeu não sustenta apenas a ideia de racismo, mas também sustenta a ideia de eurocentrismo, que é justamente ver o mundo a partir da interpretação dos europeus que foram... Bom, aquele ponto de eurocentrismo ali é aquele que muitos africanistas trazem afrocentrismo, que é, por exemplo, isso faz sentido numa parte que é a boa postura mundo com visão europeu. Filósofos europeus, tudo europeu, estudiosos europeus. Afrocentrismo estuda aquele mesmo mundo, depois que já botou aquela visão europeu à força através de ministérios de educação que tem no mundo inteiro. Bota com esse mundo e estuda o mundo de acordo com a visão africana. E hoje, com pensadores africanos, a partir de filósofos, teóricos, cientistas africanos. Aqueles que produziram muito conhecimento escrito para a cultura ocidental dos séculos 18, 19 e 20. Então é importante nós desconstruirmos essa ideia para que possamos encontrar o verdadeiro valor das outras culturas, sejam asiáticas, os povos asiáticos, China, Índia, outros povos da Ásia, assim como os povos africanos, que também são distintos entre si, não são iguais, são mais de 2.000 etnias diferentes dentro de um continente, onde são faladas 2.092 línguas e mais de 8.000 variações linguísticas, além dos povos americanos que também produziram seu próprio conhecimento. É preciso desconstruir a ideia de racismo para que possamos aprender a enxergar o outro e o valor do outro na história. E esse outro são todos aqueles que muitas vezes são ignorados por essa tese estúpida que se tornou o racismo. O meu objetivo neste vídeo não é discutir o conceito biológico de raça, mas mostrar a construção histórica de um conceito que acabou se tornando uma baliza de diferenciação entre os seres humanos, de forma que os europeus acabaram encontrando neste conceito, na construção errática deste conceito, a justificativa para a manutenção dos processos históricos de escravidão e de colonização, como movimentos de subjugação, alienação do outro. E esse outro seriam os nativos ameríndios,
os povos indígenas brasileiros, os povos africanos com toda a sua diversidade, porque não é um povo africano, são vários povos africanos, são mais de 2.000 etnias em todo o continente, também dos povos asiáticos que também foram desconsiderados, e as teses raciais, em que pese eu trate aqui especificamente dessas distinções de povos, essas teses racistas também incluíam a mulher como um ponto vulnerável da evolução humana de acordo com eles. O que você achou deste vídeo? Deixe aqui nos comentários as suas impressões. E lembre-se, tudo tem história, tudo é história. A África, os africanos, os povos ameríndios, os afro-brasileiros, os asiáticos, todos têm história. E eu vim aqui contar ela para você. Bom, seguindo o comentário de Ironiza também, é bom ter conhecimento sobre racismo para morrer muito alguém está fazendo outros, está fazendo ou está sofrendo racismo e está achando isso é só uma brincadeira ou uma normalice, olha. Então amiga que fala assim, mas ele me que sofre racismo na Portugal. Para morrer, mas ele, inclusive brancas, te elogiava ele, te falava que ele era diferente. Eu falei, brother, aquele é racismo que eu sofro. Como ele era copulete, rica pra caralho, e tinha preto e brancos mais pobres que ele e outros mais ou menos perto dele, eles elogiava ele. E ele sentia normal, mas aquele é racismo. Aquele é racismo. The fuck? Aquele é racismo. Obrigado, Eli Teixeira. Então, no hoje, o ponto mais grave de tudo isso é que ele que está fazendo bem 100% contra aquele senhora, então continua a estar bem contra aquele senhora, e o mundo acaba. Alguém fala assim, brancos é biologicamente superior a pretos. Pretos, eles têm cabeça mais grande, eles têm nariz mais grande. Repara, mas é um pouco diferente. Eles têm pigmentações que tapam essas peles e pele escuro. Esses olhos é escuro. Esses boca é grosso. Não. Esse é que seres humanos, não. Esse é animais. E pessoal, um fazendeiro, 4 capitão, 4 e... Capitão, é que é capitão do mato? É outro nome que é raro. Capitão do mato. Capataz, 4 capataz. Tu tomava conta de uma fazenda com às vezes 50 escravos. Um de 30, 40 era homem. Tudo para morrer ideia que aquele preto pôr na cabeça. Porque pôr e discute. Você discute, então basou o chicote, que costa racha ou que empreendeu na pilorinho. Depois ainda apanha sal grosso, ainda põe dentro de pancada. E pessoal, sal grosso na pancada, pede por dar um tiro. Como sal grosso na pancada, que eu desejo. Então, certas teorias passa adiante e convence preto, mas é inferior. E convence branco, mas é superior. E branco ficou contente com aquela frase lá, nós é superior. Pessoal, só para nós ter noção. Primeiro, esta pensava preto com branco pode mistura para morrer não ser algo infértil. O que é mentira, é total mentira. Hoje é minha cor de pele ali. Hoje é minha tom de pele, hoje é outros alguém. E, o que se faz com pessoas com o mesmo tom de pele que meu mais claro, minha irmã ou outros alguém? Eles falam assim, nós é preto. Nós é preto. Mas nós é uma raça melhorada. E lá já separa preto africano puro de aquele preto africano que é puro para morrer. Aí ele teve algumas melhorias, já teve um upgrade, assim. E separa aquela. E separa. E depois, eu convence pessoas que tinham tom de pele muito mais claro que mim, que aparentemente não está falando, que ele é branco, mas na verdade é que é branco. E fala assim, olha, a boa
é uma raça que melhora, então a boa gosta, não se pode bota controla que os outros lá. Daí que não teve mestiços que eram capatazes, que tá fazendo pior do que branco tá fazendo. E tá fazendo pior do que branco tá fazendo, para morrer branco já fazendo uma lavagem pior que aquele que fazia na preto. Preto é convencê-la a subjuga. Aquele mestiço que é preto também é convencê-lo a subjuga, mas pôr arma na mão e é falar: tá com chicote. Boa que tá mana nesse. Deixa eu ler comentário ali. Professor Flávio, ajudando o nosso povo a entender a origem da nossa miscigenação. Temos todo o direito de entender o nosso passado para poder enfrentar o futuro difícil que nos aguarda. Yes! Mas aquele futuro é tão difícil se nós não começamos a praticar, a preparar na presente. Um simples olhar às vezes é um ato racista, mas isso depende de perspectiva ou conhecimento de cada um. Por exemplo, botar bem na muitas favelas de Rio, botar com branco, olho azul, que é ele, é que estou de acordo na ser amigo ou ser amiga preta. É que estou de acordo. Moisés cria na mesma merda. Mas, a hora que eles dizem de favela, eu estou de acordo. Para mim, eu falei, ali está beneficiário nós que é mais claro, nós que é branco, que é hoje azul, loiro, ali não está beneficiário. A ele está revistado, a ele está bloqueado, a ele está atacado, então nunca pode andar com ele. Você entende? Onde que pessoas começam a hoje a pontos de onde que mesteu e de onde que mesteu, de onde que é um problema para ele. Isso está fazendo que ele alguém branco de favela que catoja, cor catoja nada, que ele fisco que ele preto, a hora que diz lá, ele convive com pessoas, claro, hoje o verde, azul, moel, que é racista. O que o Tati está fazendo? O Tati está defende que é preto? Não. Que te defende que é preto. O toja muito branco te fala, não tem amigo preto, é uma Wagner falei assim. Tem amigo preto, não tem aquele preto. Quanto pequeno que eu pega? Me pega mais de 300. Quanto que é preto? Por acaso nenhum. Ok, vou poder falar preferência, não entende preferência que é racismo. Mas estranho, sim, mas não continua a ler comentário. David, teve alguém que chamou uma criança negra de macaco e chamou de racista essa processão. Mas, pessoal, no Brasil tem uma outra coisa ainda, que é só para nós entendermos que aquela coisa machuca brasileiro, mais ainda, mais show. Eu sou aquele. As ideias de Charles Darwin chegaram no Brasil e junto com elas veio a ideia de um racismo científico. E foi neste período que estas teorias racialistas desembarcaram no Brasil e acabaram sendo apropriadas de forma muito fácil
e acabaram ressignificando designativos de identidades para os africanos e para os descendentes, no contexto de uma sociedade escravista. E é importante que isso fique claro. Essas teorias raciais não somente chegaram, mas como desembarcaram aqui no contexto de uma sociedade em que os africanos e seus descendentes de pele negra eram escravizados. Ou seja, se de um lado o texto constitucional manteve um silêncio sobre cor, porque a Constituição de 1824 nada versava sobre isso, por outro lado, ela fazia uma nítida distinção entre quem era livre, considerados cidadãos plenos, libertos, que eram cidadãos com seus direitos limitados, e escravos. Vamos refletir em algo muito importante que deve ser considerado. Escravizado não era cidadão de acordo com a Constituição de 1824. O texto desta Constituição de 1824 estabeleceu os contornos do que seria cidadania e, ao mesmo tempo que não se referia à cor das pessoas, acabou impondo uma espécie de cidadania de segunda categoria ou uma cidadania limitada aos descendentes de africanos, ou mesmo aos africanos libertos, alforriados. E este direito de cidadania acabou se tornando uma demanda. E neste período, as designações de cor, as designações de raça acabaram ganhando uma força emblemática no discurso político e da mídia do período. A escravidão, ela se tornou uma linha demarcadora de categorias sociais que eram traduzidas através dos designativos. Quais designativos? Preto, pardo, cabra, mulato. Por que esses designativos eram importantes? Porque estabeleciam novas categorizações. E depois não fala de mulato, que me é 100% contra. Me se alguém chama mulato, não dá o soco no rosto. Que eram balizadas pela distância entre a escravidão e liberdade. Percebe isso? Apesar da cor da pele não ter sido a justificativa para escravizar os africanos, isso depois de 3 séculos de escravização, ela acabou se tornando um marcador permanente, porque foi um marcador por associação. Associação ao quê? Aos indivíduos de pele negra. A cor da pele acabou se tornando um indicador para demarcar essas diferenças. E ela era uma dentre diversas outras marcas de distinção social também. A ligação entre os termos negro, pardo, preto, a escravizados não foi somente uma questão de semântica. Não eram extraordinários os casos de pardos e negros alforriados livres que foram presos sob suspeita de serem escravos. O termo negro ou preto, ele foi utilizado para se referir e para linkar a escravizados. Os termos mulato e cabra também foram utilizados como ofensa durante o século XIX. E ainda no período colonial, essas diferenças de cor representavam barreiras. A expressão mulato, ela adquiriu uma conotação de sangue impuro. Durante o período imperial, a coroa não teve problema algum com relação ao processo de mestiçagem, não se opunha diretamente a ela, mas acabou criando mecanismos para impedir e limitar essas distinções sociais, cristalizando assim essas diferenças entre o sangue mulato dos outros. É importante a gente perceber aqui que o pardo, ele se distingue do mulato. E essa designação, ela buscava afastar esses sujeitos do mestiço que era considerado o mestiço inferior. A cor da pele, ela foi sim determinante no processo de hierarquização social, tanto no Brasil colonial quanto no Brasil império. A própria construção dessa categoria, dessa ideia de pardo, ela é muito típica do final do período colonial. Pardo era uma expressão que era muito utilizada para designar a cor mais clara de alguns escravos, principalmente para sinalizar alguma ascendência europeia de alguns deles. Mas esse conceito ele vai sendo ampliado, esse significado vai sendo ressignificado quando tem que se dar conta, né, de uma população que estava crescendo e não havia mais uma classificação somente de preto ou crioulo que pudesse dar conta dessas novas colonizações que surgiam. Então, na medida que essas novas categorias surgiam, tendiam a congelar socialmente a condição de escravo ou ex-escravo, conectando assim os designativos de cor
a escravidão. Assim é possível perceber que, da mesma forma que o termo pardo era também utilizado para distanciar da pele mais negra, não significava dizer que isso de fato ocorria. Ou seja, o considerado pardo ou o considerado mulato poderiam até ter a mesma cor de pele, e eles distinguiam-se no processo de hierarquização social. Os sujeitos nascidos de mãe escrava e de pai branco tornavam-se pardos nesse contexto. As designações sociais para negros acabou encontrando no Brasil escravista um terreno fértil para construir uma arquitetura social racializada e excludente. E ela criou muitos empecilhos para o exercício de uma cidadania plena, mesmo para aqueles que eram considerados libertos. Então, pessoal, racismo ele teve um impacto tão grande e dentro de mente de preto, que preto, coisa que está acontecendo? Preto, a ele, aquele que tinha um filho de cor claro para morrer misturado com branco e tal, e hoje mas esse filho tinha um tratamento um pouco diferente. E tinha alguns que se tom de pele eram coxe mais claro que aquele outro. Ele era mestiço, aquele mais escuro era mulato, e por aí vai. E está dado que as definições lá, eles mesmos começam a sentir orgulho de ser pardo e não mulato. E hoje em dia, então é cabo-verdiano, está falando, oh mulata linda, isso e mais aquilo, tarangana, fogo que esse cabo-verdiano que está falando isso, eu. Para morrer quem está falando isso? Aposto que você já viu esse vídeo. Não. Áudio malgono. A região onde hoje é a Espanha e Portugal, a Península Ibérica, quando estava sob o... Espera, senhor, queria uma cumprir, o Xande ouviu uma coisa mais curto. Ok, ele ali. O termo mulata é uma palavra profundamente enraizada na história e na cultura brasileira. No entanto, é mais uma palavra que está no centro do debate se é uma palavra racista e até está ligada à hipersexualização da mulher negra. O primeiro ponto deste debate parte justamente da origem da palavra. Hoje defendem duas teorias. Uma delas é de que a palavra vem de mula, animal híbrido resultante do cruzamento entre cavalo e jumento. Já a segunda é de que vem da palavra... E é por isso que esta flaba aqui, lá atrás, você lembra, mano, hoje um vídeo que nós falou assim, mistura entre raças capori, para nós se não te gera um híbrido infértil que capori tem filho, mula capori tem filho. Ok? Então, é de lá que se puxa aquela ideia. A palavra árabe muwalad, que significava filho de árabe com não árabe, usada para indicar mestiçagem. No entanto, essa crença numa versão árabe é mais uma tentativa de suavizar a origem do que real. Isso porque o termo surge no espanhol e no português nos séculos XVI e XVII, justamente no contexto da colonização ibérica e da escravidão. Ou seja, sua formação está documentada no mesmo período em que o tráfico transatlântico de africanos crescia e a sociedade colonial buscava categorizar rigidamente as pessoas pela cor e pela origem. Com isso, comparar filhos de africanos e europeus com esse animal era uma forma de desumanizar e hierarquizar mestiços na lógica racista da época. Já a hipótese árabe, embora traga a ideia de mestiçagem, não encontra registros de uso corrente no português colonial com esse significado. Ela se apoia apenas em semelhança fonética, sem documentação histórica que prove sua adoção direta. Outro problema no termo mulata está na hipersexualização da mulher negra. Isso porque, historicamente, a palavra também foi construída para desumanizar e transformar a mulher negra em um objeto sexual no Brasil. A comparação com a mula, que não é só uma questão de linguagem, ela mostra uma forma de pensar que via e ainda vê a mulher negra de pele mais clara como inferior, um produto de cruzamento e não com alguém com sua própria dignidade e identidade. No Brasil, mulata virou...
um produto de cruzamento na dois sentidos. Primeiro, produto de cruzamento pelo fato de ele bem de um preto e um branco, e produto de cruzamento para modo de geralmente que as meninas mais clarinhas lá, que uma grande parte dessa esta fazeba. Esta estava na cabaré, essa era mulheres de vida, não é? Símbolo de sexualidade exagerada. Por muito tempo, a mulher negra foi tratada como um objeto para o prazer dos homens, principalmente durante e depois da escravidão, muitas vezes sendo alvo de violência sexual. A mulata foi criada como um estereótipo de sensualidade exótica, sempre disponível e alegre, uma imagem que ficou forte em eventos como o carnaval. O exemplo disso é a expressão branca para casar, mulata para fornicar e negra para trabalhar, atribuída à sociedade colonial ibérica, tanto em Portugal e Brasil, quanto na América Espanhola, nesse caso com a sua versão em espanhol. Ela circulou como um provérbio popular racista que expressava a forma como as elites brancas classificavam as mulheres segundo a cor da pele, associando-lhes a papéis sociais e sexuais no período colonial. O provérbio... Então, bom, lá de trás, diferença de hoje é que as brancos está relacionado com as mestiças, com que se chama de mulata. Minha é contra aquela palavra lá. Inclusive, essa também está relacionada com as pretas. Está fazendo isso por diversão, a força e tal, mas está fazendo isso. Está fazendo isso e esse que está fazendo só com seus órgãos, não. Está fazendo com seus mocos, seus pés, com pó. Está por uma cachorra, está fazendo isso também. Enfim. Também alguém também chamando de mulato. Man, tá pegando, tá quebrando, credo em cruz. Documentado por historiadores da escravidão e das relações raciais, aparecendo em estudos de Gilberto Freire, Manuel Quirino, Lélia Gonzalez, entre outros pesquisadores. Portanto, mulata não é só um termo racista no sentido animalizante, como também na redução da pessoa a um simples objeto. Gostou desse vídeo? Brother é brabo. Brother é brabo. Brother é brabo. Todos esses vídeos que estão hoje andam curti demais. Bom, sobre racismo é que ela Gilson, Março para mandar aquela coisa que você está pedindo, mas acho que depois que Wagner da Lumau fala, ele sei. Mas enfim, nunca também aceita ninguém, mas ninguém, para bem dentro do país para chamar alguém de macaquinho, mesmo se mãe com o pai de aquela criança fala, "Jay, cala a boca nunca sabe nada." Eu falo, não, a mim sabe de história. Se bobo nunca sabe que ele é bom problema, mas a mim sabe de história e que ele nunca te permite mais, que ele nunca te reia, que ele nunca te reia. Aquele que não tiver que fazer, não te partilha, lá no Instagram, se a pessoa está partilha coisas de Superboc e tal, chama hoje ali. Faz um vídeo da Pidi para Superboc. Não vais processar essa senhora associando a sua marca a um crime. Não vão fazer nada. Não vão se posicionar. Então, e o pessoal ali só publica Superboc. Tifim. E tem as moças ali. Bom, resumidamente, aquele terceiro vídeo de saga de vídeos que está bem traz ali para poder pedir cada vez mais assinatura, até que não tinha aquele mínimo de 500 que não se ameste. Pessoal, não faz aquela assinatura chega a 1.000, ainda mandem os links.
para poder ser discutido meios legais de nos resolver e evitar situações cima daquele caso específico, repite, e outros mais, que não se sujeito, percebe? Então, no primeiro vídeo, expõe gravidade. No segundo vídeo, fala de componente política, algumas coisas que não entende sobre a situação. E hoje ainda fala de componente psicológico, que é a área de estudo, que é a área de formação, é a área de licenciatura. Então, hoje, não está bem papel com isso. É um assunto que termina e que é necessário. Componente psicológico é uma coisa tão negligenciada no Cabo Verde. Nesse tipo de papel. Gente, aquela imagem de senhora da cerveja, mostra muita lacuna que nós não temos na nossa sociedade. Muita gente chega de pergunta, onde estava a paz daquele bebê? E para a informação que tem, paz daquele bebê sabe exatamente lá, na lado de que a senhora está hoje, está ri. Sim, verdade. E o que fazemos chegar naquele cenário é justamente aquela única ação que nós não podemos tomar enquanto povo. A mim que ali para um ataque a senhora, para morrer, sabe, mas se me ataca diretamente, também outra alguém está fazendo a mesma coisa. O problema está na nós que abre porta, que dá brecha, que para fazer tudo aquilo que lá. O problema está naquele país ignorante que faz aquilo. O problema está no problema de alcoolismo que não tem na Cabo Verde, que não tem negligência. Senhora está patrocina cerveja dentro de casa, a ver? Está muito problema na sessão. Mas pronto, dentro do componente psicológico, primeiro é um papel nosso complexo de inferioridade. A nós cabo-verdiano, nós é conhecido para ser um povo tão receptivo. Que está vindo de fora, sempre desde pequenote não está guarda, melhor pano de mesa, melhor toalha de cama, melhor louça, melhor coisa, tudo para quem aqui, para visita, para quem que está vindo de fora. E para nós não está comer pão seco com manteiga, não está comer, você está entendendo? É nos hábitos, trata quem que está vindo de fora melhor do que está dentro de casa. É nos hábitos, não vem lavar tapete, não fala, não, mas nós é um povo bonito, para morrer outro alguém de fora, você está reconhecendo. É nos hábitos que tem que acaba também, que ele está ali dentro. Nos mente é composto por duas camadas, consciente e inconsciente. Então, a mana, Lenise Vaz, que está para piar, tio daquele parte inconsciente, você está fazendo um chileno. Lenise Vaz é minha amiga. Por aí, se não seguir, é necessário. Primeiro, está começando aquele complexo de inferioridade, lá que não está tratando de forma mais direto que quem sai dentro de casa, nos próprios terra, nos próprios vizinhos, às vezes. Que é um costume que não tem que estar cabo. Como está prejudicando, só prejudicando, porque está bem de fora, a maioria que está bem com boas intenções. Não está falando maioria, ainda estou na repite, maioria. Da fala com propriedade. A nós não temos uma subserviência a brancos que é histórico. Certo. É histórico. O povo cabo-verdiano é povo que historicamente é conhecido para ajuda e para trabalhar ao lado de europeus em massa contra os próprios africanos. E hoje em dia, não tem aquela realidade lá dentro da nossa própria terra, que não bem finge, mas não está tratando africanos, nos irmãos, ou até que luta lado a lado com nosso pai, com nosso avô, para hoje, quando tem certa liberdade, algo branco, que é filho, que é marido, mulher, ou até quem que vai nos terra para combater contra nós, hoje também não trata direito para morrer, nunca tem conhecimento da nossa própria história. Tudo que ela está molda da nossa ação, tudo que ela está molda do nosso comportamento para com eles. Certo. Está das a bébia, está das a vontade das bebês fazer coisa que escreve. Nossa ignorância com a história é essa é tão nervosa, grave, 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 grave. Tem nós não mande, bro. Língua que nossa língua oficial de hoje é português.
para modo não tem relação de amizade com quem que colonizando, que é uma coisa que está fazendo sentido desde nunca. Mas oficialmente não tem que estar torrel para modo estar dentro da nossa Constituição. Tudo que lá está dando a bebê para o banco para fazer o que escreve. Gente, a mim que trata que as imagens ali como casos isolados. Já tem 8 anos fora do país. Já tem 8 anos, observa esses comportamentos. Trata esse tipo de comportamento que a senhora relativa como caso isolado é um erro. É um erro. Certo. No deve sim generaliza. Tudo regra tem exceção. Tudo regra tem exceção, sem dúvida. Mas já está bom de tratar esse caso como caso generalizado, porque sempre algo que acontece não tem fim de surpresa. E está acontece sempre e sistematicamente. Sempre e sistematicamente. Tem uns que passa, para tiro, tem uns que cata, que é caso de aquela senhora lá. Não está chamando a senhora para chamar outra coisa. Não presta! Não deve hoje. Não deve tentar. Me próprio ainda fazer aquele vídeo ali na muita parte. Mas é coisas que nós no mês de papia não devemos ser responsáveis por nosso comportamento. E que ela acha assinado lá é uma das coisas que não pode fazer para evitar. Para uma punição. Punição. É que a resolução de problema é estudado, é empiricamente estudado. Uma punição que resolve o problema, senão o cadeia está vazio. O problema tem que ser cortado de raiz. E a única raiz é nosso complexo de inferioridade e nosso instinto de subserviência a brancos, que nós cabo-verdianos não temos coletivamente. Nos assina abaixo, assinado. Devemos fazer parte de aquele vídeo ali, já. Bom, chamando a mensagem. Bom, resumidamente... na verdade, aquele senhor ali é dono de uma fundação, ele que se está ligando para morrer algo... Creio. Já foi ligando, pera assim? Shampoo de aquele forma ali para cá. Não ouvi aquele áudio ali. É bom moca, bom mãe. É minha amiga, tá como? A boca da senhora que matou, até dá uma cu. Manda buscar ali na Sando a tomar para bom. A minha advogado de defesa, segurança e polícia. O que sabe? Não dá comprar nada, irmão. É só vou chamando também. Não tomar para bom, certo? Vamos olha, você com criança pequenote, que eu vou dizer também tem problema, ok? Mas agora vamos para o Madrid. Brother, ali. E o rapaz está mostrando amor de uma maneira fodida, meu. É para Cabo Verde corta a relação com Portugal. Que é impossível, meu irmão. Para Cabo Verde corta a ligação com Portugal. Tudo que os verdianos tinha que sair de lá e a maioria de os verdianos que está lá que está saindo de lá para ficar na Cabo Verde. Língua oficial, que for português, que variação de crioulo deve ser oficial. Brother, existe gramática e é bom poder fazer língua oficial. Porque você está proíbe que as outras, porque é língua oficial. E você junta termos de tudo que os dialetos principais, você faz que é língua oficial. Que alguém pode escolher aquele termo ali, alguém de praia escolhe aquele termo ali, alguém de São Vicente, Santo Antônio escolhe aquele termo ali e terá para seguir. Só para exercício, a partir de gosto crioulo de Santo Antônio é oficial. Tudo alguém tem que falar e escreve CMS. É ali que aquele brother ali se entenderá. Ricardo Castro Tavares, meu irmão. É o irmão que coba um gosto ali. É Ivan. Então, você apanha, você divide, você cria uma gramática universal para Cabo Verde. Você acrescenta termos, você acrescenta pontos de tudo, que tudo ele tem em caixa. Até fica acima Brasil. Até fica acima Portugal. Que às vezes não conta falar de uma forma que quase nem boca te entende. E outro conta falar de outra forma. Brasil também é a mesma coisa. A maior te diga assim entre nós. Qual é o outro estúdio? Claro que é caia, brother. Já vive na norte e na sul de PT. Desculpa-se.
Norte claramente mais racista. Ah, é? Não pensava que era sul, é? É norte. Norte é massa. Nunca deve aceitar tudo aquele senhora como normal. Nunca que deve ser normal. I'm getting a bad connection. My friend can't hear you at all. Ah, é? Ok. Talvez você não coloque ter rede mal. Sim, que ele é normal. País também é normal. Não, país também é normal. Nega. Mas também eu sabe, lack de informação. Acima existe diferentes sotaques na português, mas que quer dizer mesmo que te entende, companheiro. Já compro, JP. Então... rapaz, não estou aí que nós na América que saca o problema. Rapaz, nós da Europa lá, nós não teve problema na entende, companheiro, gosta ali? É só rapaz de merca. Rapaz, não, mas também é capaz de nós com tempestade também, muito problema lá. Já compro, mas no momento que estava vídeo que menina arma corta. Ok. Merca é para morar Sachuba. Ok. Sachuba. Não sabia, eu cheguei meio inteligente, inflama essa tempestade. Deixa eu ver o que você quer. Works. Now had to refresh the video. Ver, rapaz. Ei, rapaz, para mal que eu estou põe em inglês. Imagina que sabia inglês, anda passar uma vergonha. Agora se ele Teixeira. Credo. Chamou um coisa ali para nós. Mas daqui era o lugar preferido de férias, né? Brother, c'è un man po' cosa come me argentino io. Najeb, se tudo cabo-verdiano volta para ser terra, é melhor que sofre racismo na Europa. Agora, tem que bem convencer cabo-verdianos, mas se tudo alguém volta para ali, mas começa a sofrer de fome. Então, rapaz, nós vai para outros países, então, nós cagam na tuga. Me batugam, God damn, I'm out of here. Tipo, desmarca, logo. Aquele portuguesa chama de racista, mas que é racista, minha teve uma dama portuguesa. Watching from Atlanta, Georgia, USA. Pera, moto passa. Rapaz, é uns motinha. Rapaz, tá apanha, tá deluntunada lá. E mota, tá fica, tá pensaram meio um GPZ que se passa na street. Ok. Top. Ele Teixeira mandou um presente lá para Cash App. Jurando com o advogado. Send me a message on my Cash App. A message written in numbers. Ok, não volto agora para coisa séria agora. Eu não estou conseguindo ser sério aqui, começa a ser parvo. Copa, gosto que Copa acaba qualquer novidade. Tem muito, Verão só está entrando na Cabo Verde, essa calor para caramba.
Tuga só para os fortes mesmo. Ah, bem, um forte então. Ele, Xandexen é que é chefe, ele, quem sabe, está aí presente de Eli Teixeira. Eli Teixeira, que ele é que é chefe. Está escrito Jape Pires Rosa. Já mostrou que está escrito. Sim, que está escrito no meu nome. E tem aquela imagem ali. Quem flagela Noah? Rapaz de moto, se ali à vontade hoje, mano. Esperança. E não tem notícias para não bem hoje, para não falar dele também. A mim tá recebe que é chefe, Cabo Verde não. Para morrer tem um seguidor ali, que é irmão, um criança que é chefe, tudo lá na América, não consegue tomar conta dele. Não tem que é chefe, não tem MBWay na Tuga, na Portugal, não tem PayPal francês, mas está funciona para a Europa, América também inteiro. Está funciona completo. Checa vírus de aquele Tuga na Guiné-Bissau. Eles mandam link para o WhatsApp, eu. Yo, mamô que ele não está considerado diferente de racismo. Para nós é uma raça contra ele meio que é racismo, é burrice, é estupidez, é bacandez. Yes. Se você conseguir mandar, não, conseguir, botar consigo, mas já usa ele muito vezes. Só botar põe lá número 1 ali na. Só botar falando, já está, não controla, não confirmou. Agacho. Quem está na live põe um. Se depois de Copa novidade fica em dia, põe 2 sexta-feira. Que novidade, igual? É que racismo, é xenofobia, ou colorismo. Não, xenofobia é contra estrangeiro, por ser de nosso continente ou de outro país. Wilson Ronaldo, ok. Eu tenho que fazer um react daquela notícia de Operação Shark, em Capori, brother. Não conheço muito de que é alguém lá, em Capori. Até fica, é dangerous. Não, nunca tem Venom, go. Mano, tem MoneyGram, tem Western Union, tem RIA. Venom nunca tem. Aquele ninguém faz não. É Wilson Ronaldo, né?
E aí, você, mas antes de Copa, Bus Live fica interessante e gosta de pós-Copa, fica... Pessoal, nós da Noah Varela, salva de palmas para ser comentário ali. Gajo, em vez que é bem que falou, hoje não tem nem que ali, que é uma coisa que não pode acrescentar na live, alguma coisa assim. Mas não, eu prefiro daquele tipo de claque ali. Brother, vai outro live, eu. Ba hoje outro live, yo. Desmarca, brother. Ba hoje outro live. Amore, coisa não aceita crítica que é para evoluir. Mas boca bem com crítica, o bem com catotice. Você entende, nigga? Jump out. Desmarca, brother. Noah, oficialmente, já vira ok, deixa para lá, Noah. Vive a vida, brother. Me terá graça a hora que um seguidor é que tu consegue entender um assunto, é que tu consegue papel daquele assunto, e tu chama de algo sem piada. Estranho, man. Nigga. Boy. Porra. Top. Não, vai obrigado. Jump out, desmarca. Desmarca aí, se você quiser volta para live, que pena, eu. Que pena. Pô, hoje com uma tema interessante de que é sobre racismo educativo, niga tá falando. Bugre piada. Bugre palhaçada sempre, niga. Tem Seba, tem José, tem Salamita, niga. Esses jovens, pá, são malucos. Brother, é crazy. Mas que nome que eu falei? Não é criou de Argentina, aquele. Wilson Ronaldo. Bucheca minha, me enfronta com o Parlamento, mano. Teve 9 horas a fazer react de Parlamento, If anything, that racist lady comes after you, I'll be responsible for expense lawyer fees. Tomara que cabe agora. Você usa o dinheiro para tu usa essa ficha. Mas, se bem, já arma alívio ali sim. Ou não, Sté? Mas olha, o assunto... Não. Acho que simplesmente quis sair de live com uma ofensa. Ué, nem que você responde mais, é que você na live. Nem que eu se perde tempo na responder. Que eu se perde tempo, não. Boa de me chique bem e flamura ele desmarca. Então curto o live, você explica bem que tudo alguém te entende. Obrigado, Dede Pereira. Primeira vez que estou aí no comentário ali. Obrigado. Pode chamar manager. Noah. Vou pintar um papel feio, Noah. Fica ué, que coisa com o papel. Maneira com o papel. Amor, vou podia fazer uma crítica construtiva, mas de maneira que fazer, vou que já ofende em vez de crítica para evoluir. Então, vou poder sair da fora se você quiser.
Não é tia combo perfeito para live. Ave Maria. Um hater e um racista. Ave Maria. Credo. Yeah, ok. Então ali naquele lugar que bufla de guineense. Assisto Turbo Live, só que engata comenta. Mano, obrigado de coração, bro. Não está junto, não está na luta, eu. Talvez, não, obrigado, eu o comentário, o comentário que o teor ofensivo faz alguém que comentava, comenta, obrigado, Lede Pereira. Boa substituição. Credo. Aquele jogador que se jogava direto e sei, entra um jogador que faz bom. Jay Barrel, melhor nesse about. Obrigado, bro. Pessoal, qual episódio eu chamo estranhos ali? Responderam-me com palavras, eu respondo com provas. Nunca vi nada assim. Ele queria meu dinheiro. Ele queria meu dinheiro. Thank you, ironiza. Não põe um para Thank you, ironiza. Continência com 2 mãos para bom. Aquele que tem 31 mil views. Ok, aquele. Eu até agora estive sozinho. Não vai ser agora que eu vou precisar de alguém. Eu vou sozinho. Eu não fiquei em lado nenhum. Por mim já deu. Se eu não queria uma coisa deixa esse. Você não conhece ninguém aqui em Bissau. Aqui não é essa fim onde é que nós encontramos. Aqui é Guiné-Bissau. Horas das meia-noite tem muito. Já tem. Não, mas não é perna. Vamos usar chino no seu corpo. Vai a tua vida que aí a minha terra. Não vou aceitar nenhum falto de respeito. Para de me fazer um vídeo. Oh caralho, eu estou a fazer para mim, mano. Então, e aí galera, estamos com o Willy, estamos aqui em Bissau. Então, sou a Lich, esse aqui é o meu rapaz. Então, estamos com o Willy a partir de hoje. Will, conta comigo, estamos em dia, boy. Nada vai acontecer contigo aqui em Bissau. O rapaz. Senhor, fazer um resumo, por favor. Brother, se aquele nigga ali bem na minha terra, bem faz isso. Johnny, qual é? Pull up, Johnny. Johnny, pull up right now. Hey. Vai-me deixar montar a tenda lá em casa dele. Ele diz lá que tem um sítio. Vou montar lá a tenda para dormir por lá. Já é muito mais seguro. Eu conheci este rapaz em Sinfim, arredores de Bissau. Quando ele me veio cumprimentar. E nessa ocasião, como estava com fome, aproveitei para perguntar aonde é que tinha um sítio bom para comer. Então, o rapaz levou-me a uma barraca a comer caldo branco. A conversa foi fluindo e ele ofereceu-se para me hospedar na casa dele. E lá fomos nós de táxi até à casa dele. Táxi do qual eu paguei. Quando lá chegámos, o pai dele não ficou lá com muito boa cara e não me quis hospedar. Mano, o rapaz está a dizer, nós vamos os 3 aqui. Então lá fomos nós para outro bairro, especificamente para a casa do primo dele. Não me parecia ser o primo dele, mas era o que ele me dizia. Estou a ficar aqui numa zona que é tipo gueto. E agora nós vamos ao centro, a uma praça, à Praça Central, e vamos apanhar um táxi. Pedi uma dose de batata e uma perna com uma coxa. Olha, o gajo traz-me mais ossos que não sei o quê. Ossos de partes das costelas da galinha. E ele vai-me dizer que isto aqui é perna. Vocês mano. Pedi uma perna e pedi uma coxa. Vocês trazem coisas, partes da costela? Não é costela. Não é? Então explica-me o que é isto. Isto o que é? Isto é perna. Isto é perna, mano.
Não, já trabalhei num restaurante, mano. Deixa passar, vamos embora, boy. Deixa... Cape Verde Vision, chanson flongusa. Aquele hábito lá, na verdade, é um hábito de português, que português prende com ciganos, que ciganos também misturava vinho na leite de bebê para bebê poder dormir, tempo inteiro, para poder sair na rua, tá pedir mal, tá falando bebê está doente. Então, é um hábito que o mundo inteiro usado e li só mãe com pai irresponsável e desumano que já costuma fazer isso. Que tá dá bebê álcool, é só pai desumano, o mãe desumano que tá fazendo que ele é para bebê poder dormir. Que ele é a maior maldade que tem. Mas, brother, nunca mais que eu inflama que ele é uma coisa que em Cabo Verde os pais dão álcool nos bebês. É coisa que assim, é uma minoria, eu. Talvez na 250 mil alguém, talvez no máximo uns 1000 alguém que está fazendo aquela estupidez lá. Tudo, boy. Vamos cair nessa. Um gajo paga para ter as cenas grátis. Vamos cair nessa. Não, mas não. Não, mas não. Não é perna. É meu mano, já fala com ele de boa. Tá bom. Vem falar. Tá-se bom, mano. Acontece uma vez também, senhor. Depois disso, já estávamos a ir para a casa do primo buscar os meus pertences. Porque, como estava a recusar a pagar por várias coisas e não fazia o que eu queria, inventou uma história qualquer que já não podia ficar lá na casa do primo. Eu não fiquei em lado nenhum, já dei por mim. Por mim já deu. Se eu não queria uma coisa Deixa boa... esse. Já percebi tudo. Já vi tudo. Por isso é que rapaz está dando para o Urugo. Vamos respeitar, meu. Vamos não para como... A água estava aqui, né? Aí, pega. Já bebeste, mano. Olha, já vou bazar, mano. Eu vou sozinho. Então, o que vamos planejar agora? Eu até agora estive sozinho. Não vai ser agora que eu vou precisar de alguém. Eu vou sozinho. Ouve só o que eu estou a dizer por ti, mano. Não estou a me ouvir, boy. Eu vou sozinho e acabou-se, mano. Eu vou bazar da minha zona e tu basas também então para a tua pronto, zona. podes bazar. Não vamos só dividir assim, boy. Olha, temos muitas cenas a planejar, mano. E eu devo-te alguma coisa. Ei, não me deve... Rapaz, hoje aqui também com a oportunidade de pôr-se, de dar esse expediente, pode ser que a partir deles pode te criar um canal e tal. Mas só que, sim, pessoal, existe chance de rapaz ter má intenção com ele, mas a maneira que brother essa tá faz ali, essa cima que essa tá puxa aquela história, maneira pinchal para por cima ele é vítima total, mas terá pode, mas desde o início de vídeo o gajo é bruto nessa maneira de papi. Bom, chama de ali. Nada, mas deveste um favor, mano. Qual é o favor? Vai lá ver, mano. Vamos. Qual é o favor que eu te deu? Este gajo está louco, mano. Acho que vais comer de cabo. Vai a tua vida, mano. E eu vou a mim. Tipo, vais me deixar assim? Me colocaste em problema com o meu pai? Eu coloquei em problema, mano. Rapaz, olha, deixa-me em paz. Lembra-te. Deixa-me em paz, mano. Eu estou aqui para ter stresses, mano. Você não conhece ninguém aqui em Bissau. Aqui não é Safim, onde é que nós encontramos. Aqui é Guiné-Bissau. Às 11 horas, às meia-noite, temos muitos não temos luz, não temos nada. Vamos usar o chino no seu corpo. Eu já tive. Não vou te deixar assim. Eu já tive. Mas sim, ele sim também, ué. Que ali é um preto também naquele culpa de coisas tudo errado, não ter show anda boçom, não ter o por discutir, não ter não acompanhou. Tinha um que sabe, nem assim volta depois, mas não acompanhou. Ok, já entendi ali. Horas que Guiné-Bissau 20 vezes, mano. Nunca me aconteceu nada. Que lugar que o não vai ser agora que vai acontecer. Os boy, vamos só. Vai a tua vida que aí a minha terra, não vou aceitar nenhum falta de respeito, tá bom? Ok. Foi eu que cheguei aqui por tu vieres aqui. E então, foi eu que vou tirar também daqui. Que ele é um daqueles orgulho africano próprio que, me que trazeu, não te levou o tichiga. Tá. Eu vou sair daqui e depois daqui te vais a tua vida e vamos. Então vais me dar o dinheiro para bazar para a minha zona, porque eu não tenho nenhum dinheiro. Saíste do trabalho sem pegar outro dinheiro por sua causa. Como?
Saíste do meu trabalho sem pegar o meu subsídio só por sua causa. Tá bem. Deixaste o puto ir sozinho por sua causa. Tá bem. Então, por que tu estás a me comportar assim comigo? Tá bem. Não vou aceitar isso, tá? Tá bem. Ok? Vou-te dar dinheiro. Vamos até lá que vou-te dar o dinheiro. Não, o dinheiro não faz conta, não é nada, boy. Já vais ver o dinheiro que eu vou-te dar. Anda, vamos até lá ao fundo. Já vais se acertar contas. Se aquele gajo lá desde primeiro e posta lá nas stories antes de ele ir à África, essa maneira de ser assim, muito alguém de que os países de África se tenta tomar sem moeda. Eu sei, isso é raro, mas a senhora Rofe até pode responder por isso. Os pais da criança que têm que falar com ela. Não, pai de criança tem que ser responsabilizado também, mas só que tem um ponto de ignorância e submissão a gente branca, assim que é complicado. Erro é humano, racismo que é, bro. Nunca. Tem coisa que não é bem dinheiro avó ali, né? Mas ok, isso não chama de Brasil que não pode falar à vontade. Ei, branco do caralho, preto do caralho, por um rosto, was! Tem alguém que é uma televisão antiga com chapada que esta regula, man. Chanoia. Por acaso, Açores, goiás é barrel, people é hospitaleiro, lá é fixe mesmo. Edita aquele vídeo lá, mo que crê. Eu tenho que puxar a narrativa para ser lado. Bom, que ele é psicologia humana. Na merda, tudo alguém está de culpa. Tudo branco é mau. Nunca te acreditando que tudo branco é mau, não. Brother, faz também, trabalho que está faltando. Listen, brother tem que ser fácil, mas não está achando, brother, aquele branco só te puxa confusão também. Na todo o país de África está tenta tomar que os turistas dinheiro. Ali na CV também aconteceu. Sim, que é verdade. Por isso que você está ficando no meio termo ali. Brother, até ainda... Brother, não sei hoje alguns comportamentos que ainda falei, se era minha faci, nega, qual é de bom? Você quer culpar para dinheiro e tal. Mas quando o brother oferece dinheiro, eu falei, não, dinheiro que está fazendo conta ali, então é que quer dinheiro também. Você entende? Então é que quer dinheiro. Então lá que já foi, eu não gosto de crédito. Se não vídeo no live, te justifica esse vídeo. Manda link, já dá o número de WhatsApp. Já agora, pessoal, qualquer alguém que quiser dar fala diretamente. Que linha WhatsApp, é só WhatsApp. Dá fala lá. Não te troca qualquer ideia. Gajo vai perder trabalho, mano. Nunca sabe, igual. Racismo é coisa de humanos. Quando existir seres humanos, vai haver. Nunca vai acabar. Racismo que acaba, pelo menos no próximo milênio, ainda racismo que acaba. E se aquele racismo de branco e preto acaba, ou racismo de chinês e japonês, está continuando outro tipo de racismo. Abogajo, só 7 euros que pedi para voltar para casa. 7 euros na Guiné, é pouca coisa também. Desde o início já estava com o interesse do dinheiro. Já vais ver o dinheiro. Aqui ele queria que eu entrasse num carro de um estranho para me dar boleia até ao fim do bairro. Mas vou táxi que é um carro de um estranho, porque lá que entra no táxi com ele. Vamos pegar o boleia aí no carro, mano. Mano, deixa-me em paz, mano. É isso que está a fazer. Fui tua escolha. Boy, como que eu posso ir para a minha zona sem ter nada, boy? Eu moro lá em tudo. E tu achas que eu sou o quê? Um ATM? Tu achas que não sei de quilo, mano. Nunca sei obsessão, nunca sei de quilo. Você pode ver aqui. Você chega na conta, a mim sai lá de minha caula para ver de bom tiço dele. Ou também na falando para baixo sozinho. Sim, e quem pagou tudo? Quem pagou tudo? Por sua causa.
Eu vim aqui por sua causa. Não, essa hora eu estou na minha casa a dormir, sem fazer nada. Então, vais-me apoiar para voltar para a minha casa porque não tenho nenhum dinheiro, boy. Não tenho nenhum dinheiro. Ainda mais que eu já paguei. Foda-se, fomos lá embaixo. Para de me fazer o vídeo, por favor. Eu estou a fazer para mim, mano. Eu estou a fazer para mim, mano. Para de me fazer o vídeo, boy. Oh, eu estou a fazer para mim, mano. Não me fodas a cabeça mais, mano. Que? Fora Pai, eu, agora um preto frouxo, meu brother. Tentar encontrar A minha arguenta sai na minha tratamento. Vamos estar atendendo. Ei, monenga, já está a brincar. Essa direção. E eu lá estava ele, sempre atrás de mim. Aquele novo moeda que seria ou sabemos. Não sabia, da pesquisa. Ei, sai daqui. Aqui é aberto, boy. Sai daqui, velho. Hey, my friend, I got a problem here. He's following me all the way and he wants to take advantage of me. I'm gonna call the police. If he continues like this, I'm gonna call the police. Mano, tu vais ter um problema grave. Vai só me dar dinheiro. Não vou te dar dinheiro nenhum. Não vou te dar dinheiro nenhum, mano. Vamos beber. Qual espera? Nem me coma a minha terra. Qual espera, mano? Rapaz, não me coma a minha. Que não Tu pensas que isso de onde? Não, eu. Nega, mas what? Manda-se assim, mas também um nigga te aproxima com a atitude e manhã com o tubelo que te faz assim, uma hora que, manhã moca te faz assim, uma hora que, manhã moca te continua a carimbo nele, burocracia na boa, só carimbo, mole na casa do cidadão, você adora o que, monengue, sai! Esperança, pessoal. Não me coma a minha. O gajo tem que contar dinheiro. Tu pensas por ganhar, não? A mim me ganha, não? Você me ganha, não? Você faz o banheiro de escada dele, vai não ouviu. E gasta não ouviu, o que é que não Paga, vai-te embora. E gasta não ouviu, El Dark, buquis fala racismo reverso. Racismo reverso que existe. É reverso, ste. Por um ponto tem pessoas que já perderam a vida, imagina, por 7 euros. Racismo reverso que tem. É impossível racismo reverso existe naquela realidade que não tem no mundo hoje em dia. E El Dark, se você quiser, ainda desafiou convencendo o contrário. Racismo é um ódio humano. Se racista que até existiva, tem alguém que te gosta de boa de outra forma. Claro. Não, é que a sua histórica não. O racismo, para racismo existe, tem que ter uma estrutura que te beneficia o racista em si. Político, histórico, social, econômico e vários outros. Então, racismo reverso que existe para morrer de nosso lado, se não bem compete, por exemplo, África e Europa politicamente, não te toma grande lavada de porrada para morrer
Europa tem tudo recurso, tem tudo chance de ter de África levanta com seu próprio pé para morir Europa formatamente ideologia de pretos líderes. E a hora que o preto líder de um continente inteiro ele é formatado, ele é cachorro de um branco. Então, que existe uma estrutura que te defende aquele preto, cima aquela estrutura que te defende aquele branco. Então, é impossível racismo reverso existe. Gigila essa sorna. Sorna? A minha sorna. A minha sorna, aquele gigila é gay. Vamos, da nigga frouxo essa motherfucker. Próprio, porra, aquela seara verdiano já por beleza. Monengue, último alguém que vem tentar entrar na casa. Além de achar uma coisa na sua boca, que torna a guarda, pega ele na peito camisa, trazer um pulta de beijo só ali. A moça, duro o quê? Mas amigo, anda se junto com um nega. Nega. JP, aquele vídeo ali que se falava, brancos que até conseguem sustentar aquele então para esse racismo que até existe. Agora, esse pode falar preconceito. Está certo. Mas racismo é que pode falar. Yes. Racismo reverso que existe. Que tem lógica. Ninguém que está convencendo aquilo. E existem vários livros que provam isso também. Cabo confia na Tuga, já sabia me te enganar ele. For sure. Tuga usa ele como segurança. Tu chega lá e depois chega chibal na dono de farmácia que é nigeriano e nigeriano te defende branco, que te defende preto. Cata. Se a Aralia tomava chapara beijo, brother! A mim se mantém em mota coção, brother, vou sair de lá roxo. A ossa dor o quê? Brother, era linha. Finish. E eu ainda continuava ali fora. É incrível, este gajo é mesmo nojento, mano. É mesmo nojento. Rapaz, eu chamo de bandido, já. Eles estão a dizer que este gajo é bandido. Eu te 3 meses a horas. Este gajo nem sabe a pancada que marcou com esse cabo. Já está ali o meu otário. Já vai resolver E se gostaram do vídeo e não querem perder nada sobre esta aventura que estou a fazer por África, subscrevam o canal e digam-me nos comentários o que acharam da situação. Mas, brother, chamei um comentário. O puto até foi super paciente contigo, mal educado, arrogante. Reparem na maneira como ele fala para as pessoas. Cuidado, mano, não arrisques tanto assim. Tu não fazes live e não tem como saber o que aconteceu contigo se não postares. Facto. Até Red Bull tem limites. Dá-te asas, mas não... Como a Red Bull está a fazer aquela coisa de adrenalina. Red Bull tem limites. Dentro da farmácia vi um verdadeiro madeirense de gema. Ele é de madeira. Você teve azar de conhecer este tipo de pessoa. Pronto, é um preto que critica. Wilson a imitar o crioulo da Guiné-Bissau. Muito bom. Visitou um país incrível com um povo hospitaleiro, mas infelizmente tem pessoas assim em todo lado do mundo. Bro, ele estava a pedir para voltar para a zona dele. Ele não tinha como voltar. Tens que saber com quem andas.
checa um coisa ali. Este é o lado negro do nosso país, mas tem muitas coisas boas. Aquele comentário lá não é? Aquele mulher ali já tinha falado outra coisa, mas muda depois. Eu falei, voltei aqui e apaguei meu comentário porque todas as histórias têm dois lados e o dono do canal só mostrou o lado dele e afinal a história não é bem assim. A lição de que fica é a seguinte, pessoal, não aceitem ajudar ninguém só porque é turista, mas ainda mais levar para a vossa casa. Ainda bem que você pode trabalhar ali lá. Bom, pessoal, a linha... tá por favor. A linha WhatsApp, eles mandam link de aquele canal que o rapaz está fala. Chama aquele outro ali. Bom dia, malta, espero que esteja tudo bem convosco. Nunca pensei que tivesse que fazer este vídeo, mas nos últimos dias chamaram-me mentiroso, disseram que eu estava a denegrir a imagem da Guiné-Bissau e houve até quem tentasse destruir a minha credibilidade. Hoje vou mostrar outra coisa, mas acima de tudo vou mostrar provas. Disseram que eu estava a dar uma má imagem da Guiné-Bissau, mas a verdade é que eu só quis mostrar uma experiência que eu vivi e não atacar um país inteiro. Eu só quis contar uma experiência real que me aconteceu. Eu quero esclarecer aqui algumas coisas, porque durante a última semana recebi dezenas de mensagens privadas, críticas e até ataques pessoais. Em primeiro lugar, um único vídeo sobre uma experiência negativa não representa um país inteiro. Eu continuo a dizer que a Guiné-Bissau tem pessoas incríveis e conheci exemplos disso. Pessoal, esperança, mano, ligaram para ler o comentário. Creio. A África do Sul era um país de primeiro mundo quando era governado por brancos. Depois que brancos saem de poder, eles viram pior que país de terceiro mundo. Mas é para modo branco sair de poder ou para modo branco deixa sequelas lá? Ah? El dark. Ironiza. Triste igual. Não está querendo bem Cabo Verde, já que essa está pela África, ali não está desvantalele. Parece uma edici de Xira, terra branca, não pride. MC bom tapona. Às vezes depende em que contexto é que uma pessoa chama macaquinho, depende da situação. Os portugueses, às vezes, uma pedra, uma para criança, uma traquino. Um quieto até de forma carinhosa. Vá pra merda, moço! Cape Verde Vision, vai macho ou fêmea? God damn! Pera ali, yo! Nigga! What the fuck? Abai homem ou mulher, nigga? Abai homem ou mulher? Monga se é homem ou mulher, pampuri cubo ou melhor. Pera assim. Às vezes depende em que contexto é que uma pessoa chama macaquinho, depende da situação. Ok. Chama foca na bro de novo. Bom, chama Kevin, aquele comentário ali que você está falando. Pessoal, maior forma de alienação é a hora que um preto tem coragem de ser burro a ponto de escrever aquele tipo de comentário ali. Brother, why, man? Nem boca tá por cima, boi burro, yo. Ô besta. Carne moído, vamos isso com raiva.
Cabo Verde Vision, você tem que ser desprovido de qualquer neurônio para simplesmente copy-paste uma ideologia estúpida de que ali. Já explicou uma coisa. No vai dentro de bolinha estúpido de raciocínio, ali sim. Porra, aquele é estúpido pra caralho, man. Why? E a hoje? Existe uma coisa que chama racismo científico, que é preto é assim, preto é assim, preto é assim, preto é assim, então ele é humano. E depois tem outra coisa que chama desumanização. Porra, vamos fazer um documentário sobre isso. Sali na YouTube. Panhal. Brother. Porra, eu era dor de cabeça. Mole que buta fazer aquele burrice ali, man. Yo, why que buta comenta aquela estupidez ali, man? What the fuck? Yo, é um cena. Brancos, para justificar escravatura, chega a ponto de falar a esse como se fosse macaco, depois que ele coisa vira macaco próprio. Esse é macacos. Esse que evolui, esse é macacos. E com isso, a Igreja Católica autoriza a escravatura e governo autoriza a escravatura, monarquia autoriza a escravatura, certo? Mas eu acho que nunca presta atenção na sala de aula em nenhum momento. E nunca faz nenhuma pesquisa na vida inteira sobre isso. Que importa o contexto que palavra macaquinho pode ter. De mesma forma que faz um vídeo, fala assim, que alguém lhe pode bem falar, em outros lugares está chamando crianças de ursinho, que é um nome carinhoso, mas é fofo. Fixe. Mas só que palavra macaco e palavra macaquinho, ele tem um contexto histórico pesado, ele tem um contexto histórico forte, ele tem um contexto histórico horrível, principalmente entre os dois países ali. Portugal como opressor, Cabo Verde como oprimido e como país colonizado e que pôde homens e mulheres escravizaram ali dentro e que chamaram propositariamente de macaco para inferiorizar ou pôs num sentido mais pequenote e desumanizar a ponto de falar, hoje, não sei que é ser humano. Que a partir de aquele ponto lá, quando surge mestiço, é chamado de mula, a boeca moel, é melhor que ele, mas boeca monos. Porra, eu, hoje, é um gozo, já desiste de boa, brother. Não sabe bem apanhar vídeo. No bem apanha vídeo, mostra-nos aquela parte lá. Porra, brother, why, nega? Para que tem cabo verdeano que está conseguindo mamar um branco a ponto de usar sem desculpa, Olha ali. Lógico que ele diz respeito à raça, escreve totalmente errado, Lima é. Lógico, diz respeito à raça, à classe e ao ser humano em si. E depois... Porra, você que tá dando raiva, man! Talvez você pode ver falar assim, meu macaquinho é um termo que nós usamos em Portugal. Ok, já acha aquela parte ali. Cabo Verde Vision, Cape Verde Vision, Cabo Verde Vision. Hoje aquele vídeo ali, por favor, man. What the f... E proteção de criança. Não vai para aquele primeiro ponto onde que está falando. Esse é meu macaquinho. Porra, você que está dando raiva, man. Talvez você pode ver falar assim, meu macaquinho é um termo que nós usamos em Portugal para crianças fofas que nem em outros países dizem meu ursinho. Sacul, você pode usar aquele desculpa lá, ok? Sabrosa, você pode usar aquele desculpa lá. Mas não está chega dentro daquele desculpa lá para não falar dele. Vamos lá, quem está falando? Uma questão é outra. Que ele é cá Portugal. Que ele é Cabo Verde. Você estava à frente de uma criança negra. Você está à frente de um preto. E a boa é uma mulher europeia. A boa é uma branca. Vamos lá, quem toca naquele 3 pontos ali. Pessoal, não está preparado para tudo que ele. Não sinta hoje aquela coisa muitas vezes enche de raiva. Principalmente ontem que tinha problema na carregava luz pré-pago. Ave Maria. Dentro daquela coisa ali. Que aquela parte triste e revoltante. Existe um contexto histórico que é impossível de não ignorar. Durante séculos,
Durante séculos, pessoas africanas, preto, foi comparado a macaco. E que ela era essa forma de justificar escravatura. Era essa forma de justificar colonialismo. E era essa forma de justificar um racismo científico. Ele é ser humano, ele é um animal, e ser humano pode controlar qualquer animal. De mesma forma que não está destra cachorro, como ser humano, de mesma forma que não está destra cavalo, como ser humano, de mesma forma que não está destra gato, de mesma forma que não está cria, mata e consome galinha, também a nós não está cria, a destra e põe burros tá carregando nossa carga. Então, não tá cria a destra pretos, macacos para fazer nosso trabalho. Só estou olhando aqui em Gratiga. Aquela comparação ali de chama preto de macaco era simplesmente uma forma de desumanizar um preto. Assim você pode fazer coisa com ele. Cima um dono de animal. Então, na hora que um branco tá chama um preto, que importa essa idade, se é uma criança, ou um adulto, ou um bebê, está um problema super grave assim. Aquela palavra que tem um peso histórico que tá carrega. E aquele peso histórico é que, o homem veio do macaco. Não! Aquele peso histórico é preto é macaco, branco é ser humano. A nós não pode a destra, cria, domina e pode fazer coisa que não crê. Não pode matar também. Assim que nós fazemos ou não? Principalmente, burraça, bom país, é que é lá que faz com nós. Então daí que nossa responsabilidade na cachoma nenhum preto de macaco hoje em dia tem que ser algo que é indiscutível. A boia é obrigatoriamente obrigado a tratá-lo de forma igual. Qualquer outro tipo de tratamento é algo que está lembrando de coisas que nós fazemos. Só que gosta de coisas que até fica assim. Eu poderia falar assim, a palavra pode ter um outro significado em outros contextos. Naquele contexto, amor, o único contexto que está ligando nós dois é um contexto racial, é um contexto de escravatura, é um contexto de sequestro de pretos lá do continente, trazer-o ali para Cabo Verde, ladinizar-o lá na cidade velha e pôr-o e vender-o para o mundo inteiro. E nós leva tipo lá para nós fazer os brinquedos. Nós leva para os circos, nós põe nas jaulas como macacos. Certeza que nós se lembra daquela imagem. Porra, Cabo Verde Vision! Porra, bro! E você inflama depende de contexto. Contexto é na grande, yo. Contexto em grande, yo, caralho, é isso, yo. Yo, porra, yo, 100 anos atrás, menos de 100 anos atrás, tem familiares cabo-verdianos que estavam a sofrer, a chamar de macaco, yo. God damn! E não tem aquele tipo de mentalidade, não jovem hoje em dia, também falou, depende de contexto. Contexto em grande, brother, mas em grande cheio o cabelo, brother. Isso é paranoia, man. Hoje a coisa que se faz com a benga que ligou na América, aquele. É na América que se faz ele. Aquela atitude é problemática. Hoje a história que não tem entre nós. Nunca me ser uma intenção racista para você ser racista. Nunca me ser uma intenção racista para você ser racista. E a mim, sinceramente, nunca sei de importa com boa intenção. Mas, por favor, importa e aceita consequências disso. Mas é claro que existe uma diferença grande entre intenção e consequência. Por exemplo, um pôr de maçã, um punha pé riba do pé, sem crer. Ou seja, nunca tinha a intenção de fazer aquilo, certo? Mas, do pé, você está continua a te doer. Amor, é mesmo sem intenção, mas machuca. Então, que importa se você tinha intenção ou não, você machucando de mesma forma, e te doendo de mesma forma. Se você
tiver intenção mesmo de tratar isso como é racismo, fazer próprio, é que até doendo mais que outra forma que era sem intenção, mas te dá mais raiva e bota tempo, mais consequência para bom. E também um preto tá fala aquele catotice ali, man. Na moda, man. Abo nunca vou sofrer fucking racismo na boa vida. Nunca vou sofrer diretamente, mas de certeza eu passo na rua que alguém Yo, el dar que também está triple assim crazy próprio. Yo, aquele Cape Verdean Vision ali é Cape Verdean Blindness. Deafness. Isso não importa. Isso não importa como assim, man. Yo, tudo estraga quando acha aquele comportamento alienado ali, meio alguma coisa inteligente para falar na meio de preto, yo. Yo, a mim por isso que não está flow, yo. É por isso que não está flow. Não está prefiro que eu bes convive junto com ateus que acreditam na Deus. Para morrer que eu bes é mais fixe que os cristãos que acreditam na Deus, mami. Para morrer é esse. Esse caminho de um medo de punição para ser direito. É direito ou não? E que eu vejo é direito. Ainda prefere um branco que é racista no mundo, que já sabe, já está pronto para lidar com ele, do que um preto house nigga, pronto para trair na qualquer ponto. Pessoal, não está acha, mas num lugar que está muito branco, está mim e Cape Verde Vision, que acontece alguma coisa, quem que é primeiro alguém que está tenta mama ovo de branco e fode vida de aquele outro preto? Ah, bem, eu deixo aquela história de para mim, cuca para mim, Cabo Verde e África do Sul começa a cair fundo depois de 2010. E de um topara lá quando Nelson Mandela saiu de cadeia. E de um topara quando alguém tudo que bem fazer Nelson Mandela vira famoso para tentar pagar para ser pecado. Mas em 2010 coisas sai de mão. Yo, Cape Verde Vision. Porra. Oh, não tem saudade de África Records. Wagner, não tem saudade de África Records. Ou Praia Records. Praia Records. Brother, ela te falava só asneira, mas nenhum de ser asneira é cara tão ofensivo assim. Na Cabo Verde, na favor, Cabo Verde, veja, macaquinho igual não. Carinhoso era para falar então meu pretinho. E até lá, vou poder te pensar, oh, negativo pra caralho. Mas, macaquinho, bro. Macaquinho. Não concorda em alguma parte de que ele é dark? Não. Nunca está bloqueado, não, eu. Tomara que sei nunca mais é que volta. Mas, e bloqueio dois alguém, repente no momento que bloqueia. Três alguém. Bloqueia Praia Records. Bloqueia mais idiota lá que nunca se lembra quem é. E bloqueia Noah, mas começa também para pesneira, chegamos para galera,
bloqueio antes de parse. Mas arrepende para morrer. A mim crer pessoas livres para poder ser livre para cobas também, você entende? Gosta de gente fica só com raiva em domingo só não consegue estar. Nega, conheço pelo menos uns 10 mulheres que se hoje chatearam assim, se boa mulher, esta fazer calma, chama tu cal na bom nome. E encontre muitos negas que só já chatearam assim, tá batucado, só para ter que batucou, mas sem manter a fazer aquilo. Porra. Acho que ele nem é aquele ali próprio. Não estuda lá PT, escatarário, que histórias lá nem aula, Mesmo nós cabo-verdiano não usa a palavra sem saber significado. Sim. Uma palavra mulato, a mim para ninguém que chama mulato, a mim de chamar mulato, não está guerra, pessoal. Mulato é mistura de cavalo com jumento. Já mandou aquele link de aquele guineense na WhatsApp. Ok, top. Então já gosto ali. Que tá compensa nada com essa papel assim, Deus, cada maluco que tá parecendo chão hoje ali. Brother, erra, a mim te erra todo dia. Minha erra hoje, dia inteiro, erra ontem, erra tudo coisa. Mas comete um erro com contexto histórico, racial de que ele ou a boy house nigga ou boy double agent nigga. Get the fuck out. Vamos chat GPT. Já mostrou uma pesquisa que fazem na chat GPT. Balda. Porra. Para que botar viaja para outro país. Hoje. Não sali na acusa. Copia aquele coisa ali de chat GPT. Não está lendo para bom. Com todo o prazer do mundo. O texto enviado revela uma reação defensiva muito comum em discussões raciais, conhecida teoricamente como fragilidade branca ou negação racista. A pessoa utiliza justificativas emocionais, apelos à caridade e distorções conceituais para evitar assumir a responsabilidade pela ofensa. Abaixo está a análise técnica e sociológica dos principais pontos de discurso dela. A falácia da intencionalidade e do passado, e seu argumento foi: eu não vivi lá, para uma família que vive no tempo de colonialismo. Eu não sei o que aconteceu. Você acha mesmo que eu chamei o meu afilhado de macaquinho para ofender? E na realidade o racismo não depende de intenção de quem fala, mas sim do impacto e do significado histórico da palavra. Termos racistas carregam séculos de desumanização, porra, Cape Verde Vision. Dizer que não olha para a história não apaga o peso da palavra, apenas demonstra uma recusa em compreender o contexto. Contexto, brother! Do país e das pessoas com quem ela convive. Ela está ali, lá na Ilha de Sal. Falsa equivalência ou falsa simetria, o argumento dela. E os cabo-verdianos que me chamam de tia branca também eu tenho que ficar ofendida. A realidade, ser chamada de branca ou tia branca é uma descrição literal ou um termo de respeito social e afeto comum em Cabo Verde. Não há carga histórica de escravidão, colonização, submissão ou animalização por detrás da palavra branca. Comparar o termo macaquinho, que animaliza, com branca, que descreve, é uma tentativa de inverter o papel de vítima. Filha da puta. O complexo de Salvador Branco,
ataque ao interlocutor e várias outras coisas. Que ele é um cópia de chat GPT. Agora, você falamos na PT e uma chat GPT de Portugal te dá outras ideias. Deixa eu mostrar um outro coisa, o parvo, não sei qual é de bom. Hoje aquele mulher que você está defendendo, ele consegue falar. Vais ver quem eu sou. É a minha ação ali sim, de leve. Mas aquele é de leve. Aquele nunca põe medo. O irmão que fica tão bom. Você está parvo ou quê? Caralho, uma foda. Meta-se. Caralho, pá. Ei, começa a tocar bom sua férias. Mas ok, não bem para aquele outro ponto ali. Deixa eu fazer ele assim. Você só pode estar a brincar comigo de certeza, mas você acha que estou a olhar para a história? Eu não vivi lá, não sei o que aconteceu, nem tenho que ser crucificada por isso. Temos que evoluir, percebe? Os cabo-verdianos me chamam de... ser afiliado de macaquinho para ofender. Chamam de tia branca, tenho que ficar ofendida. Acorde para a vida. Depois é coban sofere. Essas palavras que a mim usam, cópia que ele impõe na chat GPT explicam sobre ele. África. Mas enfim. No hoje aquele depois ainda bem no WhatsApp, ainda põe aquele outro vídeo de explicação de aquele brother. Não, fuck that shit. Não está bem logo para o WhatsApp. Mas primeiro deixa eu ler o comentário. Acho que foi só bom. Junior Cimeiro, qual é? Meu nome é KJ, nega. Meu nome é KJ. Porra, eu. Vou conseguir treinar de sério, man. Brother, bufla de contexto de macaquinho ou não. Me que leggings você tá falando dele? Maria Lima, tudo cool? Porra, credo, man. Não tem ninguém na guerra, man. Brother, why que você faz aquele papel lá, brother? Chama a panha no WhatsApp. Tu pensas que isso dói? Não, brother. Mister pode explicar de início até ao fim, para nós tudo novo, ok? Eu estou explicando tudo certo. Não decoja o Wilson, primeiro biasto, que vou chegar na final do vídeo na farmácia. Primeiramente, tá Luil, não consegui nessa fim, né? E depois, o gajo dirige para mim, mostrando tipo, está a favor para conhecer melhor, ou não ser só conhecer, mostrando tipo, se a de terra, ele mistura um carro que ele pode prova comida de Guiné-Bissau, né? Não falar tranquilo, que tem problema, mas só que nós temos aquele local aí, assim, não pode conseguir nada que melhor que comer. Ele fala, não, que há problema, sem sair para ir prova só comida de Guiné, né? Então, ele leva agora naquele baraco, que é primeiramente que não apresenta, como falar, a partir do osso, nada que não acontece, que bom, sempre a mina está ao lado de bom. De lá, quando nós saímos de lá, nós vimos para Bissau e falando, tipo, se ele próprio que pediu, falando, se pode deixar essas coisas na minha casa. Eu falei, eu me deixo coisas na minha casa. E falando assim, tá, que tem nenhum problema.
De lá que leva a casa, minha pai bem vai ignorar, mostrar tanto tipo a minha entrada de longe, não pode deixar assim tão assim fácil de safim para Bissau, para mim deixar aqui últimas horas na Bissau. Não vai para cubico de minha colega. De lá, a minha vai tentar para com ela se podia gastar então para 3 dias que falou por ter na Bissau. E falando tá fixe. Então, não põe a moto, não sei direto Kuntum, não tinha Kuntum, mas onde minha colega Brahma, está falando Max de Kuntum. Que é de forma que não chega, só que gajo também é esperto, né? Não chega, recebi como aqui na recebendo, primeiramente recebendo na boa, e tem uma maleta de homem próprio tal Will, e por dentro vai limpo o Will tênis, e encatalhar, vamos falar, vai tomar banho, falando tá bom, e não tomar banho, depois falando tipo, se tem um carro melhor assim, para não vai conhecer. Logo lá convoca a Brema, tal minha colega Max, não falar assim, assim, na boca próprio também que vem última, no bisti logo não trabalha nos 3 dias não vai cuidar. Só uma galmola de bandido. E falando tá, depois não preparar, não vai ter praça, não tinha praça, não vai fazer xixi, e falei está com fome. Falei bem naquele momento que falei está com fome, a mim não me comeu nada. Não falei pagou comida para bom, a mim me só um copo de caipirinha assim, a mim que Max pro carreguei um copo de caipirinha e pedi esse carne de lá e pega só 2 pedaços lá e quando você queria se mangas e coisas não, só osca e costela, e vai proteger um jovem que na bindi, 3 pedaços e pôr na rosto assim, esse carne. Vai tentar querer barafunda no momento. Quando lá andamos para pegar a lição, falar, tenta deixar em hóspede. Sempre a mim fica ser só se suporte, porque se está lá a mim, e que eu estudo com a bisa a favor dela, mas de que mim, amigo, por que ela estuda com você. Mas acho tipo, que está capaz para mostrar tipo, ele fiel para mim, ele pensa tipo, a mim me se sair atrás ou me se mostrar outras coisas. Mas a mim sempre não tento cuidar dela. Tu pensas que isso dói? Não, Mister pode explicar de início acaba. até ao fim, para nós tudo nóvio, ok? O tá explicando. Ok, gosto de mesmo aquele parvo ali. Aqui é que houve quem decidisse defender uma pessoa sem sequer saber tudo o que aconteceu. Enquanto eu publiquei vídeos que mostraram exatamente o que aconteceu, do outro lado apareceram apenas palavras e versões sem qualquer prova. E curiosamente essa resposta só apareceu uma semana depois. O vídeo dizia que era um react ao meu conteúdo, mas sinceramente aquele não foi um react. Foi um discurso cheio de ataques contra mim e argumentos para tentar desacreditar a minha palavra. Vir aqui é para ataque direto mesmo a esse gajo, porque esse gajo foi inventar histórias, editou o vídeo da forma que quis, colocou as coisas que quis para poder chamar e ter visualização no canal dele. Wilson, né? Ou William. O pior mesmo é que o próprio indivíduo ainda não falou em público. Chama aí um guz ali. Tinha um frouxo e sem maior visualização é aquela polêmica. Espera ali. E tem 160 e tal mil views. E aquele maior views, supostamente, são na populares, 57. Rabo de peixe que nunca te contaram sobre esta vila, PT. Ok? E depois aquele polêmica de Guiné. Ainda não vi um vídeo dele a falar sobre isso. E vem-me um youtuber defender ele sem saber o que realmente aconteceu. Também foi dito que essa pessoa ia me mostrar a cidade e ia me dar alojamento. Mas quando existem interesses por trás, isso deixa de ser hospitalidade. E a verdade é que era só para montar a tenda. Nem era para dormir na casa dele. Nem lhe pedi nenhum tour pela cidade. Nunca, desde o início, ele referiu ser guia ou que eu teria que lhe pagar algo. Se querem saber o que é a verdadeira hospitalidade, perguntei à Tatiana, que me hospedou durante uma semana em Bissau sem pedir absolutamente nada em troca. Perguntei também ao Sr. Bolo de Gabo, que também me recebeu sem pedir nada, muito pelo contrário. Ainda insistia em pagar algumas despesas minhas, mesmo quando eu dizia que não era necessário. Isso para mim é hospitalidade genuína. E agora vem a parte mais importante. Volta a crer, vai produzir conteúdo lá. Brother! Hospitalidade que quer dizer ser bacana, ou só em um país pobre e ainda vou querer ter um pouco desse. Já não é, brother, já não é. Depois entra uma discussão do próprio prémio. Bem cá o governo não mostrou. Onde o próprio prémio o acusa de ser irresponsável e até questiona o facto de nem ter condições para me alojar.
Ele não tem nenhum quarto para dormir contigo, vou te dizer a verdade. Ele não tem nenhum quarto para dormir. Vamos, Marcelo. Se eu não queria alguma coisa boa, nunca não vou te apresentar a minha mãe. Tu sabes, eu sou responsável porque tenho minha família. Claro, eu sou responsável, ele é irresponsável e não sabe o que faz. É preciso mais palavras. Eu iria ir para outro sítio com uma pessoa assim irresponsável. Aí eu é que seria irresponsável. Eu, no fundo, eu não sabia as intenções dele. Eu só o conhecia há umas horas atrás. E eu só queria ficar em paz. E ele nunca me deixou em paz. Se ele tivesse me deixado em paz, nunca teria acontecido isso. Por isso, antes de me chamar a mentiroso, lembra-se de uma coisa. Eu guardei tudo. Ao contrário de quem falou da boca para fora, eu tenho conversas, vídeos e registros do que aconteceu. E fazer o que ele quer. Eu queria tanto, mas esse tempo de falta de respeito já não gosto. Foi uma perda de tempo, caralho, isto aqui. História ligou, é para conhecer história tudo dos lados, você entende? Então hoje a fragilidade no discurso de tudo dos. Nossa, ele mas se ele tem mangas coisas a mim que não vai ter muito. E então a mim só não vai ter muito, começa a purificar ali. Es agora que tem codifica, começa a purificar ali, sim ele vai ficar. A mim tá agora garantindo não vai purificar lá no estudo. Se o suma confia em mim, e se que ela tem na minha mão, se por isso deixa que ela tenha responsabilidade, não é por fazer aquilo para ver que por segundo aquilo. Então a mim também não pode assumir a responsabilidade dele estudo dos. Que ele é uma coisa tão claro, a minha conhece muito bem, eu conheço muito bem, isso é que é procedimento. Ele fardado sim, isso é muito bem que padrão. A mim fardado não respeita padrão, se ele quer respeitar padrão, a mim respeita padrão. Então cara bem linha dignidade para aquilo. E que tem codifica, mas suma e acha como é vai aquela, tá bem junto e tá bem junto com a via aquela. Mas se coisa tão simples. Mas brother, que tem dinheiro para papai. E também quero esclarecer aqui uma coisa, isto nunca fui acerca dos 7 euros. Ou se o conteúdo é só tipo bailar sem gastar dinheiro, alguma coisa assim. Ah pessoal, nós que sabem lá nós falamos. Não fui por 7 euros. Se ele tivesse sido honesto, humilde e transparente comigo desde o início, eu provavelmente tinha dado os 7 euros sem pensar 2 vezes. Pessoal, listen. Tem uma coisa que está acontecendo, tinha alguém que... Man, existe muito alguém que tem gana de ajuda, eu. Eles têm gana, hoje, a minha enfrenta com fãs que tem gana de ajudar a fazer alguma coisa, eu. Estava na Terrafel, estava tudo com fechado de noite, e você também esteve Coca-Cola, cigarros, e alguma coisa para comer. E aquele brother, ele também esteve cigarros também, né? E me botava indo comigo. Se crente tem um cigarro, então fuma metade, então dou. Ou se crente tem um pão, então come metade, então dou. Diz contra. Que ele me falou, ele assim é certo, motacha. Mas não anda para caralho, não cacha. Falaram, mas aquele cola já dura fechar. E foi, tô na frente, tocou. Um beijo tocou. Tô na flor no tocou, beijo tocou, e torna flor no tocou, beijo tocou. Começa a pensar assim, brother, você está apontando, soube por e mata serviço de cigarro, eu. A mim tem gana para casa. Mas depois, baixo xixi para trás e para ele, e aí ele fica daquele outro lado. Então, ele liga alguém, e fala assim, poxa, minha ídolo está junto comigo, é fã de DJ, pensa de ouvir um cou, para comprar Coca-Cola, que gosta dele, com cigarro, um caçatache, já dá vergonha, falando de algum cou que está aberto lá, ou falando de algum cou, chegam para porra, brother, é simplesmente crescer, agradando de que maneira, você entende? Então, a mim, não se pensar assim, poxa, brother, você está apontando tudo que ele colhe só, pode garantir cigarro. E quando um baixo um mobile fala com alguém que não sabe quem é para telefone, que alguém indica de um outro cola que não vai, que tinha com na porta, tudo coisa que não pede está lá. Brother, e põe cigarro na bolsa. Não anda mais meia hora para volta de praça Custódio, lá tchara abaixo, para machinta lá na praça. Brother, contente só para morrer já conseguir fazer alguma coisa, você entende? Então, nem sempre é que a má intenção que alguém tem, aquele comportamento, aquele gana de judô, está posta para si mesmo querer fazer alguma coisa mal.
Mas também, claro, que tem chance de e alguém querer fazer alguma coisa mal. Pode ser que aquele brother ali podia querer tirar mais proveito de brother, mais e mais proveito. Nunca sabe, nunca hoje tudo história. Mas tem pessoas, Não, a mim me entende. Me tem um amigo guinense. Esta fala rápido, mas me entende. Agora, brother, de aquele madeira ou aquela outra coisa, Açores, que é a escola. Ok. Yo, rapaz, Morabeza é uma coisa crazy. Cada país tem um dissel na sua própria definição. E é crazy. Tem pessoas que realmente acreditam. O problema não foi o dinheiro. O problema foi a atitude que ele teve. Então diga-me, porquê que ele queria sair comigo para a festa, todo o tempo? Queria beber, divertir-se e esperar que eu pagasse tudo? Esse é um verdadeiro guia. Até se carros queria que eu comprasse o homem. Oh, pera. Um guia, você tem que pôr lobana na tudo com, nega. Você adora o quê? Rapaz, a mim nunca foi guia, mas já foi tradutor de casal canadense que está fazendo ajuda humanitária ali na Cabo Verde. E era 2,500 por hora. Não levantar em casa, 7 horas, não apanhava um táxi. Não estava lá, 8 horas não tinha que estar na porta para morrer esta sair na carro. 8 horas à noite. Tudo coisa que me queria estava lá. É da lei, eu tenho que ficar bona também, mas tenho que coçar os ovos. Você entende? Se ele é guia, eu tenho que pôr lobana, eu. Para morrer, ele é milionário, eu. A botar apoio na maneira que está vestido, mas com alguém que tinha tudo aquelas condições lá, bro. Mas enquanto que as bebidas e tudo isso aparecia, eu nunca vi ele preocupado com o dinheiro. E se ele realmente precisava desses chateiros, porquê que ele não pedia o próprio prémio? Porquê que tinha que ser eu? Aliás, o próprio prémio até queria que eu ficasse hospedado na casa dele. Ele está a pedir 7 euros para o próprio primo, que é 5.000 francos, que faz. Bom, chama ele, pera ali. Tinha o dinheiro na Guiné, man. Acho que é 2 dias de trabalho na obra como servente ou um dia, nunca sabe. Eu podia ter ficado lá sem Hilário problema Lopes, nenhum. qual é? Mas o tal indivíduo não quis. E isso faz-me perguntar porquê. Boss, eu não entendi isso, mas você tem que compreender. E vou te dizer a verdade. Ele não tem nenhum sítio para ir contigo. Não tem nenhum sítio para ir contigo. Estás a ouvir? Eu não... Pessoal, tem mais uma outra coisa que está acontecendo que brora se calaram. Né? Ou timidez, ou má intenção, ou está em choque próprio. Mas aquele outro se primo ali, se está abandonando o show. Ou para morrer já sai uma brora, tá pinta papel, ou para morrer na verdade é que toma lugar de brora também, você entende? Tem tudo dos lados. Pode ser que brora tá pinta papel, mas nunca houve história, minha amiga tá acredita nas coisas de internet e para chegar para acredita assim, mas tudo coisa é possível sim. Quero te comprar por nenhuma sociedade, porque eu não tenho interesse em ti. E ele... O que é que o primo estava a querer dizer com isso? Eu não tenho interesse em ti. Quer dizer que o outro tem? Muito provavelmente. Outra coisa que muitas pessoas parecem... Não! A bom alguém pode falar, minha granada de boa, mas só para mostrar, mas ele é mais humilde e está fazendo o dele muito mais show. Não entender é a forma como eu viajo. Eu faço turismo convencional. Eu não ando a dormir em hotéis todos os dias, nem a fazer viagens de luxo. Ok. Eu viajo à boleia, fico hospedado em casa de locais sempre que é possível e vivo o país de uma forma muito mais próxima da realidade. Além de tornar a viagem mais autêntica, é também a única forma de conseguir cumprir com o meu sonho de visitar todos os países do mundo antes de completar 30 anos. Se eu tivesse que pagar hotéis todos os dias, este sonho não seria possível. O meu orçamento seria só para um mês, entendem? Eu não viajo só uma semana nem 2.
Estou a viajar por 4 anos seguidos e quero-vos deixar uma coisa muito clara. Mostrar uma experiência menos positiva do país, da Guiné-Bissau, não significa que o país é mau, não significa que eu estou a denegrir a imagem do país, que eu estou a falar mal do país. E muita gente não entende isso. Quem acompanha o meu conteúdo sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo vosso país, pela Guiné-Bissau. O único vídeo não define um país, assim como uma pessoa não representa milhões de pessoas. No fundo, também reconheço que eu tive mal, que eu devia ter resolvido isto de outra forma. Talvez fosse melhor dar os 7 euros e tudo acabava por ali. Mas também levo isto como aprendizagem. Viajar é isto mesmo. Nós estamos sempre a aprender coisas. Agora, mas pessoal, tem um ponto ali. Não ser advogado de diabo é uma expressão que um dia eu não estou a falar dele. Talvez a maioria de alguém sabe o que significa advogado de diabo. Mas então, brother ali pode ser que tem traumas de outros lugares também. Que passa que jeito fica mais alarmado. Que me tem traumas de outros lugares. Que me encapam e julga brother lá na Terra Falva. Você entende? Então, história gosta de contar para todos os lados. Que outro só cortaram e que outro também. Ele tem uma desvantagem, mas que tem vídeos para prova. Que ali, tem vídeo que pode apanhar e encaixar de maneira que crê. Você entende? Experiências são boas e nem todas as pessoas têm boas intenções. Ainda assim, comparando com o que podia ter acontecido noutros lugares, isto acabou por não ser nada de grave. Fica apenas como mais uma lição para o resto da minha vida. Que eu não vou aceitar é que destrua a minha credibilidade por contar algo que eu apenas vivi. Eita, papel estranho, credibilidade. Mas nega, chega um cena. A mim botar bem na Cabo Verde, basta mo bem com aquele tom de arrogância que eu na vídeo com ele. Diz contra, bro. Pull up na zona, da pôr na gueto. Se botar droga, que não tem nada a ver comigo. Se botar chila, que tem nada a ver comigo. A mim, boca me se dá nada. Mas se vou oferecer Coca-Cola, nega, botar tem problema, é? E também, pessoal, o maior problema é que às vezes não está querendo ajudar alguém, não está querendo estar com ele na tudo que é bem, mas aquele alguém uma hora. Se dinheiro já começa a acabar, e que crê flow esse dinheiro que se acaba, então coisa que está flow. Aba tudo coisa em mim, mas moca te paga também. Então, pouca passa aquela vergonha lá, ó que buchinti, alguém, essa tua ofereceu buza, fala, não, obrigado, descontra e tal. Se você gasta, imagina moca tem nenhum dinheiro, del papo reto, hoje, se você gasta dinheiro para beber ou comer, dá aquele dinheiro na hora que estava a casa, que ainda paga um carro para uma casa. Simples. Só que lá. Quem põe as cabeças da para aquele mico ali não, man. Não, claro, tu fala sobre um para ele. Pode ser que é alguém intelectual, mas você com um viés super errado, meu irmão. Me botar matando com você filosofia. Você que vídeo que mandou de Morabeza. Vou mandar no WhatsApp. Tipo ali, Boa Vista, tem uns rapazes que tá fazendo algo do tipo, mas não aproveita, mas sim é para morrer, ser um guia sem profissionalismo, porque também nunca. Mas sim, se bu conche lugares, buta crejura, Tipo, no fim, se bu der uns 10 euros, é tchau para ele. Mas 10 euros é pouco, igual para ser guia agora. Sou inteligente, mas o JP me tirou para burro. Não! O comportamento foi de burro, mas quer dizer, mas foi burro em si. O único burro que enconche é Gaburi Fenômeno. Ok, Shang mandou alguma mensagem para o link por aparecer. Essa é a história sobre como eu pedi uma informação na rua, a pessoa me enfiou num táxi e eu experimentei na pele o que é a morabeza cabo-verdiana.
Bom, eu vou contar agora uma história do que me aconteceu na ilha de Santiago, no Cabo Verde, que eu cheguei na cidade de Assomada, que fica no interior da ilha. Quando eu tava na cidade de praia, um local veio conversar comigo, que eu até falei no primeiro vídeo, que ele me deu várias dicas, e uma das dicas que ele me deu foi: vai ter festa na Assomada, amanhã, sabadão. Fui pra Assomada. Eu tô indo pra lá, vou ver o que é. Já peguei uma van e vou lá ver se tem realmente esse festival. Chegando lá, eu não tinha hospedagem nem nada. Deixei pra ver na hora. Eu perguntei pra uma senhora que tava na rua: oi, boa tarde, será que a senhora conhece por aqui uma hospedagem barata? E aí ela disse: um quê? Pera assim. Nada, só um obrigado e deixa bem. Aquele é o EC. Catadana em passo cundi, na narista denunciando, buta sabe diretamente de pundi na primeiro bes cuspião. África em a casa, resto do mundo é só quintal. Não mistura cor de pele e manhã alma escapintal. África é berço de humanidade. E na atualidade é cemitério de impérios. É África que é meio de nossa identidade, que não furtaram parte junto com nós minério. Es furta nos visão e vendendo seus miragens, es deturpa nos missão com seus planos de sabotagem. Nós tudo não pode perder, até mesmo no caminho certo. É tipo que as orações que nunca capassa teto. É uma frase sobre racismo. Daí eu Sobre entendi África, que ela não sobre falava o preto em português. si. Daí eu tentei usar palavras mais fáceis, porque eu não falo crioulo. Daí eu falei pra ela: hotel, barato. A senhora conhece? Aí ela: hotel? Aí ela disse: deixa eu tirar o óculos pra ficar mais claras as minhas expressões. Daí ela ficou pensando e me perguntou: você tá sozinha? Aí eu falei: eu tô. Aí ela: então, bom, me casa. E aí, algo assim, que eu não sei falar crioulo. Vai na casa. Aí eu ficar na sua casa? E ela disse: é. Aí eu perguntei: quanto a senhora me cobra? Aí ela: não, nada. Você vai ficar na minha casa. Aí ela me enfiou dentro do táxi e me levou pra casa dela. Quando a gente desceu do táxi, ela pega a minha mochila, bota na cabeça dela, bem típico, né, das mulheres africanas, mas que a gente vê muito no Brasil, vê na Colômbia, as mulheres afro-latinas. Eu fiquei muito emocionada. Ela me deu o quarto dela. Eu não sei exatamente aonde ela foi dormir. Depois eu fui entender que tinha um homem lá com ela, e ele era o marido dela. Ela não pediu a opinião dele pra nada, ela só me mandou pra casa dela e me botou no quarto deles. Não, mas é a mesma coisa, aquele marido te aceitava de mesma forma. Se for um marido crazy, o marido tá crazy. Já não se entende. O nome dela é Maria Holanda, também chamada de Ido. Amo essa mulher. Ela me tratou muito bem. Ela me ensinou o que significa morabeza, que é uma palavra do crioulo cabo-verdiano que significa justamente essa amabilidade, essa gentileza, esse bem receber do povo cabo-verdiano que eu senti ali na pele. Nos primeiros dias da viagem, foi assim, um abraço muito carinhoso para alguém que está pela primeira vez, depois de 10 anos viajando pela América do Sul, num continente novo, num mundo novo. Emocionante, diversas vezes eu quase chorei. E uma das filhas dela, que está com 18 anos agora, se inscreveu para estudar no Brasil. A resposta vai sair em breve. E eu já acionei muitas pessoas no Brasil assim, olha, a gente ainda não sabe quando e para que cidade ela vai, mas sejam a rede de apoio dela, porque a família dela me recebeu com muita amorosidade, com muito cuidado. Não me cobraram real. Então, acho que se a gente conseguir reproduzir essa gentileza com as pessoas que estão migrando, com as pessoas que estão viajando, enfim, com as pessoas estrangeiras, a gente torna o mundo mais bonito para pessoas que estão longe de casa. Então, foi uma experiência muito bonita. A Ido é com certeza a minha pessoa favorita do Cabo Verde. E uma coisa que a gente pode tirar dessa situação é que muitas pessoas, né, quando eu compartilhei no meu Instagram, uma sul-americana...
Oh, sorry. Você não segue, já segue lá? Foi. Tem ano, eu. Você é louca. Ou, nossa, você confia demais nas pessoas. Só que não só eu confiei, ela especialmente confiou, porque ela colocou uma pessoa desconhecida de outro país dentro da casa dela. Ela tem crianças em casa. Talvez se eu fosse homem ela não teria feito, muito provavelmente não. Mas, ainda assim, eu sou uma mulher estrangeira que ela nunca viu na vida dela. Mas se fosse seu marido, eu ia fazer, vovó. Do nada. Ela não tinha perguntado nem meu nome, eu acho. Ou se perguntou, foi isso, sabe? Ela não pediu meu documento. Ela não pediu referência sobre nada. Ela só me levou pra dentro da casa dela. Então foi uma troca de confiança. Não foi só eu que confiei nela. Ela confiou em mim. Porque assim a gente entende que é isso que move o mundo. É a gente ainda confiar nas pessoas. Eu sei que é difícil. Eu sei que parece loucura. Não, que ele não é na estrada de variante ou onde? É só isso que a gente tem. Pra gente conseguir construir uma sociedade que se cuida, que se protege, a gente precisa confiar uns nos outros. E esse tipo de situação é muito rara. Muito rara. Eu sinto muito isso quando eu pego carona. Por isso que eu gosto muito de viajar de carona. Porque eu peço carona na estrada, eu não faço ideia de quem vai me dar a carona no carro, de quem que eu vou entrar. E a pessoa, quando ela para eu entrar no carro dela, também ela não faz ideia de quem eu sou. Então é um intercâmbio de gentileza e de confiança que eu acho tão bonito nos dias de hoje, tão bonito. E eu fico muito feliz de poder experienciar esse tipo de troca nas minhas viagens. Quantas vezes eu já fiquei em casa de pessoas que eu conheci através da internet. Em Portugal mesmo, foi uma italiana que me recebeu na casa dela. Ela só me seguia na internet, eu nem sabia quem ela era. E a gente fez uma conexão super massa, que ela pegou dicas no meu blog para viajar pro Chile. Então, ela retribuiu algo que eu sempre... Oh, já agora, não esquece de manter em viagem lá para Ribeira Principal. Na cabeça não, só fixe. Não. Tara para hoje, nessa maneira que você está falando, me está super satisfeito, que ele é top. Oh, Santo Antão? Ok. saber, já tinha feito por ela. Quantas vezes eu entrei em casas de pessoas que eu não conheço através do aplicativo do Couchsurfing, que é você... Se você é racista, caburispista, busananhalista, caburispista, entropista, hasta la vista. Cabo Verde Vision. Bustana chuchareira. Você tá fazendo as brincadeiras só depois que fala aquelas asneira. Cada esqueci, não é? Buscar pessoas que podem te receber na casa delas em vários lugares do mundo. Quantas vezes eu peguei carona? Quantas vezes eu dei carona? Esse tipo de experiência, de verdade, é o que me move muito viajando. É o que me faz acreditar que vale a pena sair da minha casa e encarar o mundo, as pessoas, o que é diferente. Bro, olha, é um assunto que ainda queria falar sobre isso, é tough. Mas olha, me entendia que Flamengo que tem sobrinho preto. Não tem nenhuma música com algum jovem que encanta com ele que te lembra quem é, mas é por isso aí brevemente. Minha tinha Flamengo que tem sobrinho preto. Adivinha a cor de ser neto. Porra, se filho arranja com alguém, com aquele cor ali, é preto Pro Max. Vingança étnica, Ribadelo. Uas! Minha avó. Ele era mau, era branco. Mau. Te levanta do nada, se cima que tu joga para a esquerda, joga para a direita, põe a escova de dente. Tem com ele na mão, escova de dente de madeira que tinha um beijo. Depois ele te mandava a mim, eu comprava raiz de ganso, alguma coisa assim.
nunca te lembra muito teu daquela parte lá, mas só sei me te lembrar ele toma chá de ganza, ou chá de raiz de ganza, mas alguma doença que tinha. Deus está por dentro, mas quando que morre, me enxintam rio, enfronta com ele, filha da puta, fronta, porque tem noção, que dentro de casa, vou chamar de preto, é nhatom, coche claro, é claro. E na rua, meus amigos, meus vizinhos estão chamando de branco, me ficava numa dúvida, A mim estuda racismo desde 14 anos, precisamente por isso. Ricardo, cordinha camisa, tu chama-me de branco. Não te entender bem, ele é mais escuro que mim. Uma hora que me vai casa, alguém te chama-me de preto. E onde fica assim, what the fuck? Qual é eu? A mim, qual é de mim? Às vezes, não te lembra, a mim tinha 11 anos, brother, franqueiro branco. Uma arma sinto contente, mas rápido que ele coisa chega snap it, logo, para morrer. A mim sei, mas na casa que trataram como branco. Você entende? Era minha tia ou minha fucking avó, that nigga died and I was happy as a motherfucker. Não curte. Porra, eu. Que você é doido, man. Não falei que queria falar aquela história ali, mas enfim. Não teve que falar. Porra. Sofri racismo dentro de casa, dentro de Cabo Verde, dentro de fucking Cabo Verde, brother. No Brasil, quando chega ao Brasil, não tinha 21 anos ou 22. Quando um racista também dá para mim, não chega no chapo, na peito camisa, é meio de África, bro, não está matando, não está bebi sangue, Já estava vacinado contra qualquer merda, Qualquer merda. Esteve num hotel na Boa Vista, e primeiro que tratam mal é cabo-verdianos, momem é branco, você entende? Entra, bom dia. Ok. Eu falei, não está no hotel, não quer café. Aquele que lá, mas quando o branco vem, buongiorno! Aquele que lá, você entende? E branco está babando ovo. Que depois me tenta conversar comigo e fala, esta. Lá na chique que tem na beira prainha, quebra-canela lá. Também, branco, está tudo estranho na minha lado, se está daquele mal fala. Tem que funcionário falou assim, olha, a boi primeiro vez que você está bem ali. Mas JP está bem ali todo dia. Já dura agora sem para de sair na rua. Não dá todo dia, nem se for beber Coca-Cola, Me nunca me privo a minha cabeça de estar em lugares para morrer, lugares de branco e tal. Fuck you, que é minha terra, Onde que minha bilhete de identidade tá funciona, não tá bem, descontra, você adora o quê? E encontrar, dessa maneira, um pouco de amor ainda no mundo. Porque quase que chora, às vezes a gente desacredita que ainda existem pessoas com humanidade, com amor, com cuidado ao próximo. E isso tudo sem precisar de nenhum discurso religioso. Foi apenas a humanidade dela ajudando uma pessoa estrangeira. A mim, no Brasil, ainda tem muita coisa que reclama. Minta comer bacararia numa casa, a mim, na Cabo Verde também. Bom, rapaz, já vira tudo rapper ali no comentário. Me deixa passar mais própria, né? Não pode chamar dama, ladinha, dama, sem estresse, com esse drama. Dama bonita, bons, para lamas. Porra, boa gala pequena na mama, nega. Deve sempre ser bem amada. JP, posso te fazer react depois de esse dama chocolate for processada. Abusada. Que lá, tem um conteúdo, tem um contexto histórico justificável, mas entende a hora que outras pessoas de continente chateam.
na anos 2000 ou um pouco antes de anos 2000, tinha tribo Manjacos que estava na Cabo Verde e em outros países. Essa sequestrava criança para ter órgãos para vender. Então, e tudo alguém já sabia que era Manjacos que está fazendo, era tribo Manjacos. E ali, que tinha uma distinção de tribos para falar, oh, aquele é fula, aquele é mandinga, aquele é papel, aquele é isso, aquele é aquilo. Manjaco buta com cheba de longe. Esta vestiva mais fixe, esta estava com o carro, vidro fumado e tal. Então, por isso que quando nós não começamos a dar conta, mas existe diferença entre esses, nós não começamos a chamar de amigo. De amigo. Boa noite, Edson. Eu me enfrento na boa vista com o calverdiano, é? Branco tá querendo um ovo. Branco com branca. Branca tá chiga, tá falando assim, qual é? Curtiu? Na inglês. E marido tá falando assim, não, me que te importa, me ele fica lá. Só que hoje eu dou um trato na sedama. Eu falo, God damn, get the fuck out of here. Aquele que creepy chego sanel, nega. Noutros tempos. Não fazer muitas vezes, mas nega sempre tem que ficar longe. Tem que ficar numa posição para um hotel para chamar de corno bacana, aquele que é lá. Agora, hoje em dia é leve, A bobo de 10 jovens. Sim, man. A mim panhal, desde jovem não, desde criança, man. Porra, eu nunca te entendi racista, É por isso que nunca te purda racista nem um pouco, A minha bisavó é portuguesa, não sei branco, mas nunca gosta de esta chamando de branco, onde fica nós. Flash anime. Bota fazer recap de animes. Espera assim. Rapaz, há uns que têm canal de YouTube, uns poderiam falar sempre, Não te reage a coisas de uns. Basta que a música para que toma strike. Agora é abusar o Flash Anime Recap. Tinha boca tem nada na boca canal. Melhor chat é de live de JP. Na minha job tem um pequeno de Manjaco. Ele tribo Manjaco, é crazy, é. Credo, pilota é pequeno, sabia, me tô falando. Quer dizer, Manjaco quer dizer, cair de CV. Manjaco é um tribo, Imagina se o bem morabeza, com bom match a vestir o boot fronta, toque de Looney Johnson, não. Brother, muito brancas convidam para aquele morabeza. É segunda ou terça-feira que esta pequena música da toca. Fanança, culio. Me casaram, sabe, fica a correr risco com branca, você adora o quê? Minha família em primeiro lugar, nunca está correr risco nunca mais. Nunca mais. Apresenta-lhe. Não teve uns 2 chores de Guiné. Um deles morre próprio. Pessoal, para um baú assim, a esposa ia preparando comida, ela, mano, pediu uma comida complicada, 10 horas no hotel, mantém fome, credo, Yana!
Deus obrigado. Bom, pessoal, não bem reagir notícia que queria reagir agora. Yes. Hoje a minha mulher consegue fazer em Lima. Arroz com muita carne moído dentro dele com batata frita, creio, eu sou benção. Garancia. Minha filha, essa chora tio, eu. Cago amanhã tem aquele vacina, eu credo, man. Aquele vacina lá não tem nem comer, eu. Ora, eu, não sabe aquela coisa que seja eu. Eu, minha filha, tá chora, tá doendo, credo, man. Porra! Era sobre o Procurador-Geral da República que fala sobre Francisco lá. Agora, não quero falar daquela coisa de crime, de Operação Shark lá, mas teve alguém de 92 anos que vai preso. Eu falei, God damn, that nigga be hustling for life? O Procurador-Geral da República garante que o Ministério Público atua com imparcialidade e em estrito cumprimento da lei. Luís José Landim reagiu às declarações sobre um processo judicial que envolve o antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, afirmando que compete à Justiça investigar sempre que existam indícios da prática de crimes. À margem do Fórum Regional de Investigação sobre Tráfico Ilícito de Drogas e infrações conexas, o Procurador-Geral da República foi questionado sobre as declarações do Primeiro-Ministro relativamente ao processo em que foi acusado de alegados ilícitos criminais enquanto exercia a função do Presidente da Câmara Municipal da Praia. Em resposta, Luís José Landim afirmou que reações por parte de pessoas alvo de processos judiciais são frequentes, salientando que o Ministério Público exerce as suas funções com independência e em conformidade com a lei. Não dar aquela abrangência total, porque, ao fim e ao cabo, como disse, é normal que as pessoas reajam. E quando se trata de figuras públicas, haja essa reação. Mas quando digo que trabalhamos no quadro legal, quer dizer, precisamente é com objetividade, legalidade, porque o Ministério Público não tem a última palavra. Se faz algo que não é correto, há formas de fiscalizar. O próprio Tribunal fiscaliza. Alguém ser acusado não quer dizer que vai ser condenado. Ainda passa por um outro crivo do Tribunal, na audiência contraditória preliminar, passa por julgamento e pode ser condenado, e depois de condenar pode recorrer. Então, aqui já mostra-nos que ele virou ali, e para Mari, ou alguém está falando, acusado já é condenado, não, ele é mesmo falando, é condenado e não está julgado, e se é condenado ele pode bar recorde. A minha favor que passa para tudo que ele escreve lá, já está lá, tem que passar para tudo que escrevo que está lá. Mas que tudo alguém passa para a mesma coisa também. Mesma coisa. O que está a chamar, às vezes está parece estranho, mas na Cabo Verde só quem quer escrever.
O Ministério Público apenas faz o seu trabalho de investigação. Se há indícios fortes de que alguém praticou um crime, acusa, seja quem for. E dois pesos, duas medidas, isso é sempre assim. Portanto, repara, se faz rapidamente é porque está a perseguir. Se não faz é porque não faz nada por causa de certas razões. Mas como disse, nós estamos tranquilos e serenos, os magistrados continuam firmes, serenos, a fazer o seu trabalho. Então, nunca sabia, pensa mesmo a falar um data de julgamento, mas que falar. Só para responder bullying e a fazer o licinho cabelo, tá. Brother, a bolita usar muitas palavras que ninguém sabe significar. A coisa que significa correu. Coisa que significa cagateira. Coisa que significa chaita. Você sabe significar, mas muita alguém está usando. Chefe máfia experiência tinha. Eu não tenho um barro branco estrelhado assim, não tem muito cabelo branco, não tem ali também, não tem abraço, não tem cabelo branco o corpo inteiro. Mas pessoal, chamar a Chinta lá à frente da minha filha, me fazer alguma palhaçada para rir. Como olha, você está chorando, show? A mim está farigando. Me está farigando demais. Ok, e amanhã eu tenho vacina, man. God damn. Lá é ele e meio. Enfim, um grande abraço lá, pessoal. Boa noite. É nós. Boa noite para nós tudo lá. Nós tudo. Obrigado para tudo quem está na live.